Esse episódio é um oferecimento de Fileô by Le Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Track and Field Podcast. Meu nome é William Santos e aqui ao meu lado Gustavo Salvati, amigo e também sócio aí. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio aí do Track and Field Podcast, e hoje a gente tem a honra de receber um grande amigo aí de longa data que a gente admira bastante e que está se tornando uma referência aí, né, William, na parte de robô, né? Tem trabalhado lá na cooperativa que ele atua, com todas as marcas de robô que hoje a gente tem no mercado, e o interessante lá é que ele conduz a equipe técnica de leite e é um cara que o drive dele é em dados, coletar dados. Eles têm gerado muita pesquisa, muitos números, e isso é muito bacana, porque hoje na universidade a gente não tem esses números aqui no Brasil e estamos aprendendo com a prática e com esse critério científico deles lá. Então, convidado hoje aí o nosso grande amigo Maílson. Seja bem-vindo aí ao Track and Field Podcast, meu amigo. Obrigado, William. Obrigado, Gustavo, pelo convite. É uma honra participar aqui e sempre gostei muito desse modelo porque ele democratiza o conhecimento, né? Então, a gente às vezes produz bastante conhecimento, mas não é muito eficiente em disseminar, e acredito que esse tipo de ferramenta que eu uso bastante, principalmente quando estou dirigindo, de escutar, ele ajuda muito a gente que tem bastante estrada e pouco tempo, né? E também para a gente trocar ideia e tá se conectando com muita gente que tem um objetivo comum, né? De aprender mais e crescer, e tá difundindo a parte técnica, principalmente a parte científica também. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí para conversar hoje. Show de bola, sinta-se em casa aí. E bacana, Maílson, uma coisa aqui que a gente sempre também pede pro convidado se apresentar, porque tem muita gente que nos escuta e pode se inspirar na nossa trajetória, pegar alguns aprendizados. Se você pudesse contar um pouquinho de onde você é, como que surgiu aí essa paixão com a pecuária de leite, por onde você já passou. Show. Acho que seria bacana. Show de bola. Começar a falar de vaca, fala muito, né? Vou tentar sintetizar. Mas vamos falar muito de vaca também. Bom, eu venho de família de produtores de leite, né? Então, minha família, desde que lembro, me conheço por gente, a gente tirava leite, né? A gente parou com a atividade em 2021, né? Então, eu tenho 35, então foi grande parte da vida na peleia da vaca. E eu sempre, uma família envolvida, né? Eu sempre gostei muito. Eu sou o mais velho de 4 irmãos, né? 3 veterinários e um agrônomo, então todo mundo da família envolvido. E em 2008 eu comecei a fazer veterinária, né? Lá na Unicentro, em Guarapuava. Terminei em 2012, acabei ingressando no mestrado em produção vegetal, né? Eu gostava de vaca, mas queria entender mais da comida da vaca, né? Que eu acho que é o trem que mais... Fundamento, né? que mais impacta, né? Então, fiz com parte de forragem e pastagem, né? Forragem conservada e pastagem. Terminei o mestrado em 2015, trabalhei um ano numa cooperativa em Santa Catarina, onde eu tive contato, sim, com produção de leite mais na prática mesmo, né? Não só em casa, né? E daí, em 2016, eu ingressei na Cargill, na Nutron, como ATC, né? Assistente técnico comercial. Fiquei 3 anos, então, nesse período aí, eu rodei muita fazenda, cuidava de bastante vaca, tinha bastante vaca sob custódia nutricional, fazendo dieta. E aí, em 2019, surgiu a oportunidade de voltar para a minha cidade natal, que é Guarapuava, né, para a Cooperativa Agrária, que é uma cooperativa, hoje, entre as 10 maiores cooperativas do Paraná, e que tem uma unidade de nutrição animal, né. Então, fiz o processo seletivo, acabou dando certo, eu retornei. E de 2019 até agora, eu estou à frente lá da parte de formulação, né? Eu sou RT da fábrica também, então faço formulação de bovino de leite e equinos. E toda a parte de suporte aos supervisores, hoje a gente tem mais de 20 nutricionistas a campo formulando, né? Então hoje fiz as contas hoje, 45 mil vacas comendo todo dia ração, né? 9 mil bezerras comendo todo dia ração. Então é uma produção de mais de 20 mil toneladas de ração por mês que a gente tá tendo lá. Então é uma responsabilidade grande, né? Que hoje, né, por nessa questão da parte de nutrição. Então, hoje esse é o meu trabalho, né? E aí, a parte de robô surgiu disso, né? Em 2019, ali, quando começou
esquentar, a gente já começou a querer pensar em desenvolver produtos específicos, ter um time focado nisso, né? Porque demora, estava aprendendo. E daí de lá para cá a gente desenvolveu bastante a parte de aprendizagem, né? Prática, né? Porque é prática, né? Não tem muito tem muito referencial teórico, né? Brasileiro, então a gente podemos conversar disso hoje de bastante tempo, né? Dessa peleia aí com a parte da ordem robotizada. Legal. E assim, é um tema bem... Assim, tá em muito destaque, né? Vamos chamar assim, um assunto bem quente aí, e é coisa nova, né? Que ainda estamos aprendendo bastante coisa, né? Obviamente vamos aprender bastante com você aqui hoje. Mas assim, você falou que é natural de Guarapuava, né? Todo lá. Paranaense, então. Legal. Assim, a gente aqui em Minas, né? Já rodei ali também, inclusive semana passada estava naquela região, a gente já viu alguns projetos de robô rodando bem ali. Mas assim, temos já entrando direto aí dentro do tópico, a gente vai conversar bastante hoje aqui. Pensando assim, ó, em Minas, o cara que tem produtor ali que tem uma propriedade, tá? Uma propriedade boa, pensando em 60 vacas, e você vai ver que daqui uns dias esse caboclo tá indo para 100, 120 vacas, só que ele tá, às vezes nós temos composto, às vezes temos ali freestall. Que esse cara precisa ter em mente para ele sair, tá? Do fosso, do que ele tem hoje, migrar para um robô? Como que ele precisa pensar e se estruturar para ele fazer essa transição para um robô? Porque assim, é de interesse dele, é de interesse da fazenda, mas ainda ele está meio inseguro, precisa alguma coisa de informação para ele fazer essa transição. Assim, tem alguma dica que você fala assim, ó, vai por esse caminho, pensa nisso daqui, para você fazer seu estudo aí? Olha, assim, no Sul isso aconteceu muito, né? Talvez 5, 10 anos atrás, né? A primeira foi a migração para o sistema confinado, né? Que assim, tava naquela, ou confinava ou parava, né? E acredito que muito do que aconteceu no Sul com o robô também vai muito no mesmo sentido. Ou o cara coloca o robô ou parava, né? E nesse sentido, a gente vê muito que é um pouco perigoso esse processo, né? Porque, obviamente, que é uma tecnologia que tem um investimento alto, né? Para colocar, né? E também a gente precisa de ter retorno sobre esse investimento, né? Então, precisa puxar a média, precisa estar com o sistema lotado, o sistema precisa rodar bem, né? Então, com certeza, tipo, o que a gente vê muito no Sul, onde com certeza está mais expandido, é que muitos dos projetos foram, digamos assim, iniciados nessa questão assim, eu preciso colocar porque a minha mão de obra, né, ou meus filhos não vão ficar aqui, a sucessão familiar não vai dar conta, e eu preciso manter a atividade, né? E aí, quando você faz muito rápido, tem muito atropelo, né? Adaptação de projeto, né? Coisa que não dá certo, né? Por exemplo, heterogeneidade de rebanho, raças, enfim. E isso, no começo, cobra muito caro, né? Então, eu acredito que a dica principal, assim, é visitar outros produtores que já estão no sistema, né? Eu digo assim, que se for para errar, tem que errar coisa nova, né? O erro que o outro cara já fez, você pula fora e não faz, né? O cara já errou, né? Não copia o erro. Visitar bastante. E também acredito que tá aberto a tecnologia, né? Porque o robô, como a gente vai conversar hoje, ele não melhora nada na propriedade, assim, do ponto de vista de ser um milagre, né? Ele só vai ser uma ferramenta muito boa de potencializar ganho, mas o cara tem que ter uma tecnologia adequada, né? Desde trato com os animais, cuidado com o bem-estar, instalações, né? E principalmente forragem, né? Que é hoje o nosso calcanhar de Aquiles, e com certeza é a parte de forragem conservada e volumoso, né? Que pega muito, né? Então é isso aí, cara. É visitar, né? Tem N desafios, né? Vai desde energia elétrica, que em alguns locais é um limitante, assistência técnica, que com certeza é um limitante, né? Proximidade com as revendas, gado, né? Não adianta. Tem que falar de gado, né? Seleção genética para isso, né? Fluxo de leite pega muito, tamanho de vaca, raça, então tem que ser mais padronizado para o cara conseguir ter o resultado, né? Focar em produção de volumoso e instalação, cara. Instalação a gente vê hoje que é uma coisa que pega bastante, né? Então, se o cara for começar a fazer um projetinho já bem pensado, né? Tudo simples, funciona, a gente vê no Sul adaptações funcionando bem, mas coisa que foi feito com pensamento, né? Foi pensado para aquilo, né? Quando você vai muito na emoção, assim, às vezes o negócio, ele cobra caro, assim, né? Não que não vai dar certo, às vezes com o tempo o cara se ajeita ali, o produtor de leite é muito
flexível, né? Se tem um cara que aguenta no chão. o cara que se adapta a ele, né? Então a gente vê muito isso, mas começar certo tira muito transtorno, né? O cara fica mais tranquilo. Mas assim, pensando assim, ó, em custo de mão de obra, tá? Porque assim, ó, o robô, ele tem o custo de implantação, tá? Talvez você pode até trazer algum número aí pra gente, médio, né? Custa, sei lá, tanto de implantação de robô, mas o custo mensal dele, de operação, isso compensa, por exemplo, assim, uma mão de obra contratada? Eu gasto, sei lá, R$5.000 de ordenador mês na minha fazenda. Quanto que custa um robô de manutenção, enfim? Assim, uma das coisas que tem muito é que o robô vai diminuir mão de obra, né? Isso já começa que é um negócio que não é muito verdade, assim. E foi o slogan que usaram, né? Não é bem assim que a banda toca, né? Então, assim, o que eu acho que o robô faz? Ele flexibiliza muito, né? Principalmente a parte da ordenha, que é a parte mais maçante, assim, digamos, né? Aquele compromisso de estar lá 5 da manhã e 5 da tarde, ou antes até, né? Mas ele não diminui mão de obra, não, cara. Muito pelo contrário, ele muda a forma que a mão de obra tá dentro da fazenda, né? Então é muito mais gerencial, é olhar número, né? Flexibiliza, mas não diminui muito, né? No nosso caso, no Sul, nossa experiência é muito com propriedades familiares, né? Nossas propriedades familiares ali tinham 60, 120 vacas, são as propriedades que tem 1, 2 robôs e muitas delas estão indo para o terceiro, né? Então, geralmente, se a propriedade era mão de obra familiar, tinha um casal, ou no máximo 2 casais, né? Algumas reduziram, sim, né? Otimizando, mas algumas não, né? Então, custo de mão de obra não tem muita diferença, assim, né? Entendi. O custo de instalação, hoje, ele é alto, né? No Brasil, assim, se for comparar com outros países, o que é cobrado principalmente da parte de tributária, né, imposto mesmo que paga, é um absurdo, né? Então, assim, tecnologia, boa parte dela, o governo dá uma mordida, né? Fica para ele, né? E isso, muitas vezes, inviabiliza até mesmo a tecnologia de ser instalada na propriedade, né? Porque fica caro, né? Hoje a gente tem robôs aí, um projeto, quando é 2, geralmente dilui um pouco o custo, porque parte de compressor, sistemas, esse tipo de coisa, geralmente compartilha. Vai até 4, né? Em algumas marcas, outras menos, né? Mas aí vamos falar 1.200.000, 1.300.000, né? O robô hoje mais... Ele está atrelado ao dólar também, né? E variando muito, né? Variando muito conforme dólar, né? E existem outras, varia um pouco de marca para marca. Algumas marcas hoje estão com cotações um pouco mais baratas, né? Mas não foge muito disso, né? E o custo de manutenção, ele também é aquela coisa, cara. Na ordenha convencional, às vezes os caras não colocam muito na ponta do lápis, né? Na conta quanto que é, né? Quanto que é de alcalino, de ácido, quanto que o cara gasta energia para esquentar água. E com o robô você não tem como fugir disso. Então, acho que muita gente se assusta um pouco do valor de manutenção, porque o cara tem que pagar essa manutenção, né? Porque senão o robô para. Então, cara, tem que fazer isso aqui, né? E é com a revenda, é isso aqui, é certinho. Troca de teteira cada X ordenhas, vai usar aquele detergente específico, vai ter manutenção, né? Que o pessoal da revenda vai estar indo lá e vai estar vendo. Mas, assim, não são valores absurdos, né? É ruim a gente falar, assim, quanto que custa, porque varia muito conforme marca para marca. Mas no frigir dos ovos, assim, que todos os produtores que estão hoje estão dando conta de pagar esse valor a mais, né? Tanto da parcela do robô, né? Principalmente quem conseguiu pegar um juro um pouco mais baixo, né? E também custear essa manutenção, principalmente com o aumento de produção, né? Que é uma coisa que a gente viu, assim, que foi gritante, né? Todas as propriedades que colocou, subiu média 6 a 8 litros, algumas 12, algumas mais até, né? Então, aí o produtor, essa conta de quanto que ele tirava de média e tal, é uma conta que ele gosta de fazer, né? Porque daí sobra os pila, né? Pra ele pagar a tecnologia, né? Mas, assim, todos estão se pagando, né? Existe uma certa dificuldade em propriedades que vão colocar o sistema e que já tem mérito genético muito alto e fazem 3 ordenhas. Aí tem que cuidar que... A resposta é menor, né? Maior quando tem 2 ordenhas. Passa de 2 pro robô. Isso aí. Então, aí esse cara tem que cuidar, porque aí, assim, às vezes
ele não vai ter os 43, 54 de média, vai, né? Então aí tem que cuidar, porque daí o cara, se ele fizer conta de pagar esses custos a mais, né? Com incremento em incremento de produção, pode não vir. O incremento não vem, né? E aí? Entendi. Né? E aí o cara aperta, né? Uhum. Então acho que na nossa realidade, como a maior parte era 2 ordenhas, de você ir para 2.8, 3, só esse incremento de produção aí, ele já viabiliza muito a tecnologia, sabe? Então ele ajuda muito. Imprimir para ajuda demais, né? Você imprimir para fazer 3 ordenhas é fantástico. O aumento de produção que dá, conforto, bem-estar, longevidade aumenta por causa de ubre, o ubre um pouco mais aliviado. Então tem muita coisa que melhora, sabe? Então acho que é uma coisa que vai vir com o tempo. Não tem como fugir, né? E nessa parte aí que você comentou da seleção do gado, né? Aqui em Minas eu acho que é bem mais típico do que lá no sul, a gente tem muito gado girolando, né? E a gente sabe que as vacas girolando, algumas têm que usar ocitocina, tem às vezes um fluxo de leite menor. E o que você pode falar assim, quais as características que uma vaca tem que ter para o robô, né? Se fosse selecionado, quais seriam essas características aí para a gente ter uma vaca que vai gerar uma ordenha mais rápida e facilitar a operação do robô, vamos dizer assim. Assim, acho que você entrou num ponto bem importante, Salvati, porque hoje a nossa maior dificuldade na parte nutricional é a heterogeneidade do rebanho, no sul, né? Então vamos falar, tem propriedade que é um robô que tem vaca de 15 litros e vaca de 80 litros na mesma lote, né? Comendo a mesma PMR, né? E aí, né? Não tem tabela de robô que dê conta de ajustar isso, né? Então acho que a primeira coisa é a padronização do rebanho assim, de uma forma geral, para a gente ter um gado mais homogêneo, né? Com tamanho mais parecido, porque isso vai ajudar muito, principalmente o nutricionista, né? Na hora de formular e na hora de fazer a alocação das tabelas de alimentação no robô. Isso ajuda demais, né? O segundo ponto, acho que mais importante, é a parte do fluxo de leite, né? Porque existe uma diferença muito grande entre os animais, né? De fluxo, né? Animais de 3.6 aí, para cima, e animais de 2.2 para baixo. Então, assim... Litro por minuto. Então, assim, isso pega muito tempo de boxe, né? Então, você acaba estendendo muito tempo de boxe. E, assim, quanto mais você aumenta a média, se a vaca tiver fluxo de leite baixo, mais tempo de boxe ela demanda para conseguir concluir a ordenha, né? E aí, isso vai afetar muito a tua possibilidade de número de animais por unidade, né? Por boxe. E, no final, o valor que mais importa é que é litros de leite por robô, né? Que é o número que a gente tem que ir atrás e buscar, né? Então, fluxo de leite, assim, no sul, todo produtor que a gente conversa, ele já tá pensando, né? Fala assim, não, daqui a pouco eu vou pôr robô, né? Então, eles já estão olhando essa característica nas inseminações agora. Entendi. Então, tem cara que tá 2 gerações para pôr robô, que ele já tá pensando em inseminar animais que têm um fluxo de leite mais facilitado, que isso impacta muito, né? Aí, assim, o ubre impacta muito, né? Colocação, né? Para o robô fazer a leitura, né? Ter o palmip, a parte de estrutura mesmo, de ubre, né? Mas o legal é que o robô, nessa coisa, ajuda muito, né? Porque, assim, fazer 3 ordenhas no início de lactação, 4 ordenhas, ajuda muito manter essa estrutura do ubre mais sadia, né? Ao longo da vida produtiva, né? Isso é uma coisa legal. E a prumos, né, cara? Eu acho que, assim, a vaca num robô, o principal é ela andar. A vaca tem que andar bem, né? Porque a produção de leite está muito atrelada ao número de visitas e ordenhas, né? Então, quando a vaca anda bem, se locomove bem, tudo gira, né? Se você, assim, problema de casca em robô é deletério, cara. Você moe a vaca, né? Ela não consegue fazer ordenha, tem que tocar a vaca, né? Que é tudo que o produtor não quer. Então, no geral, seria isso, né? E a questão de raça, assim, infelizmente a gente tem que falar, né? Porque no sul a gente vê uma migração muito grande para quem tinha Jersey no holandês, né? Por uma questão de viabilidade econômica. O litro de leite produzido por robô é o que paga a conta, e o Jersey, ele, infelizmente, no Brasil não é remunerado do jeito que precisava ser pelo leite que ele tem, né? Que é muito mais concentrado em sólidos. E a gente vê uma migração grande do pessoal para padronizar o holandês, né? Então, é um gado que já tem uma aptidão para esse sistema um pouco maior. Né? Então, talvez o pessoal do girolando, né, cruzamento
absorção aí, essa migração para um sangue cada vez mais europeu, mais europeu, né? Ali. Nesse ponto de conforto, você falou, a gente teve a oportunidade de acompanhar um projeto de robô que, no caso, o grande problema também que eles tiveram lá era a qualidade da cama. Começaram com colchão, o colchão começou a estourar os jarretes das vacas, né? E isso aí penalizou, até eles terem que tirar o colchão. Então, assim, demais. como é que é a instalação aí? Se você tiver uma cama não adequada, né? Vamos dizer assim, isso aí vai prejudicar a locomoção. O tempo da vaca deitada também que impacta em leite. E é isso aí que você mencionou, né? Essa questão aí de atrapalhar o número de visitas da vaca. E um ponto também que eu acho que o pessoal questiona muito, né, William? É a parte de ter que tocar a vaca. Isso é normal? Não é normal? Quanto que acontece? Qual a porcentagem aí que talvez que é normal? Isso aí pega, né, cara? Cara, acho que a gente tava vindo ali, né? Até comentei com você lá. A fazenda de 10 robôs, né, cara? Uma fazenda grande. E assim, tem até uma quantidade boa de gado girolando lá. Mas assim, tem uma equipe para tocar a vaca direto, né? Porque são compostos, né? Composto barn lá e grande. Então, assim, tem gente o dia inteiro tocando, dia e noite tocando vaca, essa vaca atrasada. Cara. Assim, eu igual eu falo, o robô não tem muita receita de bolo, né? O produtor se adapta muito bem. Então, assim, às vezes o cara coloca e ele não tá preocupado em ter que tocar a vaca. Para ele, tá tudo bem, né? Então, existem grandes projetos, inclusive, né? Que o pessoal toca a vaca 24 horas por dia. Uhum. Né? E tá tudo certo, tá tudo bem, né? Uhum. Mas aí, assim, às vezes quando o produtor, no nosso caso, ele quer instalar, para nós lá do Sul, ele tá muito vinculado a ele não ter essa mão de obra, né? Uhum. Então, tudo que ele não quer fazer é tocar a vaca, Uhum. né? E aí são N coisas que impactam em tocar a vaca, né? A primeira delas é o start, né? Então, assim, um start bem feito, ele inibe muito a questão de ter que tocar a vaca. A segunda coisa é que as vacas acostumam com isso. Então, assim, se você começa a tocar, ela espera pra você tocar. Esperar, né? ela é bardosa, então ela aprende e espera pra você tocar, né? E eu acho que a grande questão é a questão de dieta, cara. Dieta impacta muito, principalmente no fluxo livre, né? Que é o que hoje a gente mais vê crescimento no sul do Brasil, de fluxo livre. Até mesmo independente de marcas de robô, né? Que tem muita questão de marca, livre, guiado e tal. Mas independente de marcas, hoje tem livre de todo tipo. Dele adensar muito essa PMR, né? A dieta que está na pista. E esse adensamento fazer com que as vacas não tenham interesse pelo robô. Uhum. E isso, sim, foi o que nós mais penamos, assim. Eu digo que é um ponto mais crucial, porque tem muito produtor que ele não quer tocar vaca, né? Uhum. Então, assim, aqueles 10% de vaca atrasada, vamos supor um robô que tinha 60 animais, 6 ali e tal, né? O cara não quer ver aquilo, né? Ele quer tocar 2 vezes por dia no máximo, né? Dar uma olhada nos animais ali e boa, menos serviço, né? Uhum. Então, aí, nesse caso, quando o cara não quer, vai do técnico, né? Nutricionista, do técnico da empresa do robô e tudo, tentar atender a dor do cara. Falar, cara, então nós vamos tentar uma estratégia aqui pra você ter que tocar menos vaca, porque geralmente os caras que colocam lá não querem tocar vaca, não. Os caras que falam, não, eu coloquei a ordenha, né, robotizado para não tocar a vaca, e agora eu tô tendo que tocar, né? Uhum. E tudo isso impacta, né? Então são N coisas que acabam impactando e tem estratégia para mitigar cada uma delas, sabe? Entendi. Exceto o start. Start mal feito, assim, é uma coisa que arrebenta e se não... Hoje a gente tá muito mais tranquilo nos start, assim, hoje... Antigamente, nós 5 anos atrás, quando a gente startar um robô, era um... Deus nos acuda. Deus nos acuda. Nossa, hoje, você prendeu as manhas, né? Dar a mesma ração do robô já uns 15, 20 dias antes pros animais, né? Acostumar, fazer um modo treino desse animal passar ali, o braço mexer para ele acostumar, né? Então, só isso já inibe muito de você começar mal no start e ter essas vacas que não vão acostumar e não vão ir pro robô, né? Uhum. E então isso... E depois da dieta, acho que é uma coisa para nós comentar bastante essa questão da energia, né? Sim. Uhum. Vamos... Principalmente no livre, que é uma coisa que impacta muito em tocar a vaca, né? Tá. Você falou do livre aí, do guiado, dos tráfegos. Você acredita, assim, que tem mais instalações de tráfego livre por aproveitamento de barracão? Por exemplo, eu tenho um freestall e às vezes eu já tenho ali da cama
na pista ali, eu não consigo organizar a minha estrutura para poder fazer ele guiado, por exemplo. Exatamente. Eu acho que sim, Tchotchola. E no sul, né? A gente até pouco tempo atrás tinha aqueles sistemas híbridos, né? Que falava, a gente chamava de guiado pela sede, né? Porque que colocava água. Guiado pela sede. Que colocava água no outro canto. Eu já vi isso. Que não era nem feed first, nem milk first, né? Era um híbrido, né? Mas, assim, aquilo não virou e era justamente uma adaptação, porque o cara tinha 2 lotes e tinha que fazer aquilo, né? E eu acho que o livre, ele encaixou como uma luva, assim, pro cara. Tem um compost barn, que era a maior parte da característica do sul lá, né? 50, 120 vacas. Coloca 1 ou 2 robôs e tá tudo ali, né? O robô tá ali, a pista tá ali. É só ajustar e pau na máquina, né? Então, eu acredito que sim, né? Da parte nutricional, todos os conceitos técnicos, teóricos, eles indicam que pro fluxo guiado, principalmente o Milk First, era mais tranquilo pra gente fazer dieta, né? Podia adensar mais a PMR, né? Trabalhar com menos ação no robô. Na prática, isso não é isso que acontece, né? A gente não vê muito essa vantagem, né? E hoje a gente tem um crescimento maior, né? Do livre. Até essas 2 semanas teve um cliente nosso que startou um robô de uma marca que não é uma marca que tenha direcionamento para o tráfego livre, e eles quis instalar livre e falou, eu quero livre E deu certo. Boa. E tá rodando super bem, tá com 48 de média, com Legal. um mês de start aí, o cara tá indo super bem, né? Então acredito que é isso, né? Porém, já falando de instalação, né, que você puxou, né, os caras dos Compost Barn tiveram uma migração muito grande pro freestyle, né, que é outra coisa que tá acontecendo muito lá, né? A gente vê as vacas rodarem um pouco melhor no freestyle, né? Com cama boa, óbvio, né? Cama de serragem e cama de areia, né? As vacas com uma locomoção melhor, índice de visita maior e puxando mais leite, sabe? Então, toda semana a gente tem um cliente de Compost Barn que a gente vai conversar e o cara já está se preparando para tentar adaptar o projeto para migrar para o freestyle. E qual foram as queixas assim, para a questão do compost? Hoje lá no sul, Salvati, a gente está tendo uma valorização muito grande da serragem, né? De madeira, né? Há 5, 10 anos atrás, serragem era dado, né? O cara pagava o frete e boa, né? Hoje está disputado. Hoje caro, né? E disputado, que nem você falou, às vezes não tem, né? O ruim não é nem ser caro, às vezes é não ter, né? E a serragem de pinos, que é a que a gente mais usa lá, ela é úmida, né? Então ela já não ajuda muito na questão entendi. de melhorar a umidade da cama. E Maravalha, assim, com custo absurdo, né? A gente tem clientes aí gastando R$2 vaca dia com reposição de cama. Uma pancada seca, né? No custo total. É alto. E é uma coisa engraçada, né, cara? Os caras estão ocupando serragem para fazer pellet de madeira. Que até então não tinha, né? Então, serragem tem muito para fazer pellet de madeira, para fogão a lenha. Questão de energia, né? Então, tá competindo muito com a serragem. E a serragem ficou cara. Então, menor oferta, aperta o casaco, né? Sim. E custo. Então, e aí no sul, no inverno, é difícil manter essa umidade da cama. Secar a cama. E aí, assim, quando você tem uma cama quando ela começa a ficar barro, vaca odeia andar no barro, né, cara? Então, assim, você justamente vai na ferida que é a locomoção das vacas, né? Então, se tem a cama ruim, as vacas começam a se locomover menos. E aí afeta o número de visitas, afeta o número de ordenha e o trem desanda, né? Entendi. Então, no freestyle isso é um pouco mais flexível, né? Até tava comentando hoje, né? Tá tendo uma demanda altíssima dos robozinhos pra... Sim, pra limpar a esterco, pista, né? né? É tipo um aspirador, interessante. O aspirador de bosta, né? Que esse roda só em freestyle, né? Então, assim, o povo já tá indo pra isso, né? Coloca o freestyle, coloca o robô que aspira a bosta e... Bosta pra mim não é o maior problema. Então, eu tirei esse problema... Tirou um da frente. Esse é né? diferente do scrape, é outra coisa. É outra coisa. É um robozinho autônomo, né? Quando a gente teve no Canadá, tava falando com o Tchotchola ali, a gente... Praticamente todas as fazendas tinham, né? Que é um robô que ele aspira e joga na fossa, né? Então, se tira aquela questão do scrape, de sujar a vaca, que o scrape também tem umas coisas que não é tão... Arrebentar com correia, corrente. Manutenção, que é chato, né? E bota mais uma automação, né? Que tá chegando aí para Mas Brasil. Já tem aqui no Brasil, já? Já tem vários já.
Tem vários já rodando no sul lá. Ó, que É bacana. legal de ver, né? Tecnologia, assim, né? Pra chegando, bacana. né? Isso é legal. Isso é muito legal. Show de bola, cara, show de bola. Bom, eu acho que, assim, vamos lá explorar uns números aí, né? Quando você comentou um pouco aí, mas o cara que tá com 2 ordenhas, quando ele migra para um robô, ele vê um acréscimo, né, em número de ordenhas. O que você tem observado, assim, de média, né, de rebanho ali, de número de ordenhas de rebanho, sabe? Só um adendo também, que eu acho que ele comentou no início, que eu acho que é legal deixar esse número também para o público que está assistindo. Qual que é um número bom de produção de leite por robô? Por robô. Além da média aí que você falou, porque o produção de leite por robô, acho que ele agrega número de ordenhas junto com a média. Com média Isso vaca aí. disso. E eu acho que isso é interessante. Isso aí. É o que paga a conta, né? É o que paga a conta. É leite por robô, né? Hoje, assim, o número mágico que a gente fala assim, cara, bom mesmo, acima de 2.500 por box, né? Por unidade, né? Então, vamos dividir aí. Se você tiver... Eu gosto de fazer conta, né? Tiver aí 40 de média, vão ser 62 vacas e meia com 40 de média, né? Se você tiver 50 de média, que é uma média bem agressiva, 50 vacas, né? A gente tem produtores hoje com esse número de 2.500, né? Mas são poucos, né? O que é a nossa realidade hoje? 2.200, 2.150 por box. Assim, o robô, ele fica mais eficiente num rebanho de média de 50 do que de média 40? Eu acredito que sim, né? Porque talvez... Isso é uma coisa extrair engraçada, mais cara. Que assim, aquela coisa que assim, no começo, o pessoal vendia muito sonho, né? Que, você vai ter um robô, ordenha 70 vacas. Hoje nós não temos nenhum robô com 70 vacas. Hoje nossa realidade é 54 vacas média por robô, né? Das 20 propriedades que a gente atende hoje, né? Em torno de 2.000 vacas aí. Então esse é o número, né? E a nossa média, até vou fazer uma consulta aqui, né? Porque Olha só, não guarda tudo, mas se não me engano a nossa média tá ao redor de 38 quilos, 39 quilos, né? Desses todos os rebanhos aí que vocês Nessa atendem. média. Nessa Entendi. média, né? Então, Entendi. faça a conta aí, Tchau. porque olha só, você pegar assim, um robô com 2.500 de volume, né, diário. Se você tem média de 50, são 50 vacas ordenhadas. Se eu tô com 40, são 63 vacas ordenhadas. Então, assim, eu ordenhando menos vacas, obviamente, talvez eu possa ter mais visitas no robô. Em vez de fazer, sei lá, 3, estou fazendo 3 ponto alguma coisa. E ele acaba ficando mais eficiente ali, né? Um pouquinho mais... Isso aí. E é uma coisa bem característica, cara. À medida que você aumenta o número de vacas, você acaba reduzindo a média, né? Assim, é uma coisa que é tempo de limpeza, comum, enfim, né? Até entrar a vaca de novo no box, enfim. É isso aí. Tudo é ineficiência, né? Tudo é ineficiência, né? E você também tem uma questão que é o tempo livre do robô, né? Que ele tem um tempo livre ali, que é um monitor, digamos assim, de como que ele está rodando, se ele está muito apertado, se está muito frouxo, né? E a gente olha muito esse tempo livre, né? Então, quando você aperta muito, né? Geralmente você tem uma queda na média, né? Aí fala, mas por quê, cara? As vacas têm uma característica de concentrar horários de ordenha... se concentrar em horários de ordem, né? Hoje nossa dificuldade, assim, o que a gente busca muito é tentar fazer essas vacas virem nesses horários que o robô fica parado, né? Precisa aumentar essa eficiência, mas não é muito fácil fazer isso, né? E que horário é esse aí? Cara, logo após os tratos. É um momento de maior concentração de ele ordens. fica meio ocioso. Após os tratos... Após os tratos, elas buscam mais o robô. Concentra, né? E a partir de 2h30, 3 da manhã, assim, você vê que... Meio paradão. Que paradão, né? Paradão. Principalmente o holandês. Jersey roda um pouco mais. Mas o holandês dá uma parada. Então, essa é uma dificuldade. Porque chega num limite, assim, que você não consegue programar as vacas. Fala assim, não, faça uma fila ali. Vai lá. Vamos dar uma combinada, né? Pra vocês ordenhar para eu extrair o máximo da máquina, né? Então, acaba ficando nesse sentido, né? Hoje, vou dizer pra vocês assim, hoje a média de produção das 20 propriedades que a gente atende é 37. Né? Litros, vaca disso, de Jersey, holandês misto, né? Quando você vai só para holandês é 40 de média. E produção por fazenda, 3.650 quilos de leite. Né? 3.650. Tá, da média, quantos robôs aí por fazenda?
média Porque vai dar mais de um, né? Obviamente. 53 vacas por robô, né? E 2 robôs por fazenda. Média de 2. 2 robôs por fazenda. Então tem fazenda que é 1 robô, tem fazenda que é 4, né? Então tá com 3.500 com 2 robôs. Em torno de 1.700, 1.800 litros por robô? É Isso aí. Né? Uhum. Isso aí. Tá. Assim, 2.000 litros hoje é uma média, é uma métrica assim que os produtores têm, né? Os mais eficientes vão chegando para perto desses 2.400, 2.600, às vezes alguns, né? E o número de ordenha médio hoje dos nossos índices aqui, e já aproveitando aqui, né, queria agradecer aí mais 3 colegas que ajudaram a gente fazer esse levantamento aqui, que é o Cláudio Porto, né? Conheço ele, O Claudião, o William, o Matheus, né, que você estava com ele lá, da Bioselect, Sim. né? E o Leandro lá, que trabalha num representante nosso lá do Paraná, que levantaram esses dados aí, eles que atendem, eles que estão no campo no dia a dia, que essas fazendas, né? Legal. E a média do ordenha é 2,97, 3 ordenhas. 3 ordenhas. 3 ordenhas. Passa disso. As mais eficientes têm mais, né? 3,2, 3,3, né? É o máximo, assim, que você já pegou foi 3.3. 3,7. Tem fazenda que roda bem, cara. E é limitado o máximo de visita por animal? Limita daí porque você acaba limitando o número de animais e o tempo do robô. Porque assim, o dia não muda, né? 24 horas e é aquilo ali, né? Então, assim... e as vacas também tem essa questão da concentração. Você não consegue distribuir elas ao longo do tempo, né? Mas a gente pega assim... Geralmente, quando tem uma lotação mais baixa, você tem um número de visitas maior por robô, né? É normal, porque sobra mais tempo, as vacas têm um deslocamento melhor. Em lotes e primíparas também esse número tende a ser maior. Então, mas eu travo o máximo, por exemplo, eu travo ele em 4 você pode travar. 6, ou eu deixo isso... Você pode travar, né? Hoje o robô permite fazer muita coisa. Né? Então, você moldar praticamente tudo isso, né? Vai muito de conversar com hoje as pessoas que estão por trás disso nas empresas, né? E tem muita gente boa, pessoal muito receptivo, assim, todas as empresas têm pessoas bem capacitadas hoje que dão essa ajuda, né? Então, o robô, ele vem com digamos, com um standard, né? A permissão é 6 horas ou 10 litros de leite acumulado, o máximo de visitas por dia vai ser 5 visitas, né? X horas, e conforme a tua realidade, você molda isso e conversa com os técnicos e você pode ajustar ali, né? Uma coisa que é bem comum é, por exemplo, a gente travar a vaca para conseguir comer toda a ração, né? Tipo, tem vaca de fluxo de leite muito rápido que tá comendo 12 quilos de ração por dia. Então, assim, você tem que travar ali para ela consumir todo o alimento antes de soltar ela, porque senão não dá tempo dela comer. Ela ordenha mais rápido do que come, né? E aí sai. Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante, né? Que é as permissões ali por prioridade de alimento que a gente fala para vaca, né? Que a gente coloca. Né? Essa questão do DEL também impacta, mas muito fazer um plano de acordo com o DEL da vaca, tipo, vaca no início de lactação permitir mais e no final menos. Isso aí. Todo o sistema, ele permite você fazer essas tabelas de acordo com o DEL e com produção, né? E aí a gente tem até hoje, assim, um modelo que a gente segue, que esse a gente pode contar, óbvio, né? Que a gente viu que dá mais certo, né? Com relação a DEL e a ração no período inicial, né? E aí ela acaba vindo uma tabela por DEL e em X dias ali que você define, 20 dias, 40 dias, enfim, né? Nutricionista e junto com o pessoal do robô pode definir e cai numa tabela de produção, né? Que aí é uma tabela que você monta de acordo com a produtividade do animal, o consumo da PMR e o consumo da ração, né? E aí tem outra tabela que é uma tabela se aproximando do final da lactação, que é uma tabela de secagem, né? Que daí você consegue tirar a ração para esse animal reduzir a produção e ficar mais fácil de secar esse animal, né? Porque a gente tem, assim, propriedades muito boas com vaca chegando no final da lactação e com 35 de média. Então, é um animal difícil de secar. Persistência né? boa. Persistência boa. Então, assim, até nisso a máquina, o sistema ajuda a gente a rodar, né? E entrando nessa questão da ração, que eu acho que também cabe bastante discussão. Primeiro, né, comentar para o público aí a diferença farelada e peletizada, por que peletizar, né, o que você ganha de eficiência no robô, né, na hora que você peletiza essa ração.
E na sequência, o que a gente tem que pensar numa ração de robô em relação a PMR, né? O que você tem que criar aí para fazer a vaca ir lá comer ela, né? E muita gente, isso é uma questão que o pessoal discute muito, né? Por que a vaca vai no robô? Ela vai porque ela tá com vontade de dar leite ou por causa dessa diferença de energia? Então, acho que é legal ele comentar aí para tirar esse mito aí também. Não. Cara, são 6 anos lidando aqui no Brasil com isso, né? Então, assim, cara, definitivamente, a vaca vai no robô pra comer ração, né? Ela quer aquela recompensa, né? Aquele chocolatinho lá que ela vai comer, né? Então, assim, aí já começa que o negócio tem que ser gostoso, né? Então, assim, ração, eu acredito, assim, tem um impacto muito grande, principalmente no fluxo livre, né? Onde o consumo ele é mais alto do que no fluxo guiado. E é muito importante. Por quê? Porque no Brasil, o que a gente vê de alocação de ração e de proporção de consumo de ração no box, né, no robô, e na pista, ela é mais elevada, né? Então, assim, a vaca come mais ração, né? Nossa média hoje, ela está em 6,5 kg, né? Se a gente for pegar o levantamento do Trevor lá, aquele experimento famoso que ele fez lá com 190 né? São 190 e... Você fala o levantamento nas fazendas? Isso, que ele fez. Eu tenho ali aqui até 192 propriedades, eu acho. Era 4 quilos e pouquinho, né? Então, assim, a gente dá bem mais ração do que o pessoal do Canadá dá. Né? E a gente pode até discutir isso depois, porque está muito relacionado com a nossa questão de qualidade de forragem, né? Mas, sim, é bastante ração. Então, pegar 6,5 kg de média, estamos falando de muita vaca comendo 12 kg por dia. Então, assim, ela tem que fazer 4 ordenhas e comer 3 quilos de ração por ordenha. Num tempo aí estimado de... 6 minutos e meio. É uma pauleira, né? 6 minutos e meio para quantos quilos? 3 quilos. Então vai dar 2 minutos por quilo. 500 gramas por minuto. Por minuto. É isso aí. Que é o que bate, né? Que a gente tem na literatura de consumo, né? 450 gramas de uma ração pelletizada versus 220 gramas de uma ração farelada, né? Então, assim, ração farelada, infelizmente... Esquece, então. Não tem como, cara. Perde eficiência. Perde muito, né? E, assim, mesmo no fluxo guiado, dando 4 quilos, a gente perde, né? Porque a gente já tentou fazer isso e não deu muito certo, né? Porque, assim, vai pegar a média aqui e vai ser 4 quilos pro guiado, na nossa realidade, né? De média. Mas tem vaca comendo 8 quilos, né? E mesmo essa vaca comendo 8 quilos, se ela fizer 4 ordenhas, ela se apura. Porque... Mas, assim, o que mudaria do guiado pro livre para ter essa diferença aí no volume de ração aí? De ração é que a estratégia muda um pouco. Deixa eu te falar assim, você consegue no guiado tirar um pouco da mão do robô e colocar, principalmente o Milk First, e colocar na pista. Por quê? Porque esse animal rodando o sistema, e ele vai passar pelo portão de seleção e ele vai, né, dentro da permissão dada a ele, ir para a ordem. Né? Então, isso não depende da vaca querer ir para o robô por uma questão de consumir ração lá. Né? Tem que ir. Né? Ela tem que ir, né? Então, você tira um pouco esse peso, né? Teoricamente, né? Na prática, a gente não vê muito isso, né? Então, assim, isso é uma coisa que nós estamos estudando muito com o pessoal agora, com a equipe nossa lá, para ver por que na realidade não estamos conseguindo ver, né? Muito essa diferença, assim, de eficiência do uso de ração e nos guiados Milk First, né? Então, eu acredito que a gente vai ter que debruçar nisso e entender um pouco melhor. Mas no livre, ela vai por essa diferença de energia, né? Então, a tua PMR é menos carregada. Né? Hoje, o número mágico, assim, né? E que a gente fala, seria se tirar teu consumo médio de ração, né? Por exemplo, você tem lá X quilos de PMR na dieta. E X quilos de ração média no robô, que é um número fácil de ver, né? Se tira lá esses 6,2 quilos, teria que cair 10 quilos de predição de energia para a produção de leite. Entendeu? Porque, assim, virou e mexeu, é uma dieta dupla, né? Você tem PMR aqui e você tem ração no robô. Você junta os dois, é o que a vaca come, né? Claro. O que ela tá comendo é isso, né? Então, se a tua média lá é 5 quilos, num livre, por exemplo, se te saca esses 5 quilos do programa de formulação, o número mágico que o pessoal fala que veio para o Brasil, lá do Canadá, era 10 quilos, né? Hoje a gente vê que 10 quilos é pouco. Hoje a gente está focando aí
tirasse 6 quilos, tirar essa quantidade e cair 12 quilos de predição para energia. Para justamente ter esse estímulo da vaca ir para o robô para procurar essa energia, né, e pegar no pellet, né? E nessa aí um desafio, né? Se tiver uma silagem de milho com muito amido, ferrou. Né? Preferencialmente era melhor ter uma silagem com menos amido e melhor digestão de fibra. Exatamente. Do que com alto amido. Mas assim, você formula... só para eu entender bem isso daí. Quando você formula a dieta completa. Sim. E desconta isso daí do concentrado lá. Isso é uma particularidade. Fecha consumo e vem fechando os níveis ali. Aí depois que ele tira a ração, quando ele tira a ração... O que sobrou lá é porque lembra aquela variável que tem lá, o Energy Allowable Milk, quanto que a sua dieta permite dar de leite? Ele tá falando que na hora que você tirar, vamos supor que você formulou para 40 litros de leite. Certo. Aí ele foi, depois da dieta pronta, considerando essa ração do robô, ele foi lá e tirou os 10 quilos da ração do robô da dieta. Certo. Esse 40 tem que ir para 30, ou 28 aí, que ele falou que é o melhor. Isso é quando você tirou essa ração. Você tira a média de consumo delas. Então, por exemplo, esse rebanho de 40 litros está consumindo 6 quilos de média, que é a nossa realidade hoje. 6,2, né? Sacou 6 quilos da ração, ele tem que baixar a energia disponível ali para a produção de leite em torno de 12 quilos de leite. Né? Que é o que a gente usa de número hoje para ver que as vacas se estimulam mais para ir, né? E a formulação, até, a gente tem que falar isso para a gente falar de tira-ração, né? Hoje, assim, eu acho que a formulação do robô é uma coisa um pouco mais simples que o pessoal pinta aí, né? Que não é muito difícil e tal, né? Assim, nós que formulamos muito para vaca pasto, acho que nós temos que pegar e voltar, né? Cara, falar que, nós já formulamos muito para vaca com suplementação a pasto, né? Que comia silagem, milho, um pouco de pasto, né? E ração na caneca, né? Então, é muito parecido com isso, né? E hoje, assim, de onde que a gente chega numa propriedade, por exemplo, ou que você sai com uma formulação, você vai chegar lá, elas já vão estar comendo uma média de ração no robô, né? Então, você chega lá, olha a tabela. O que é produção média? 35 litros. Consumo médio de ração no robô, 5,5, né? Joga num programa, estima o consumo de matéria seca, o resto ela vai pegar da PMR, né? Aí, com a PMR, você lida com essa questão da energia, né? E aí eu acho assim, grande questão de nós, nutricionistas, trabalhar é a própria PMR, sabe? Que a gente tem mais, digamos, força para trabalhar, para mexer, para fazer o negócio rodar, é a PMR, né? Porque tá mais na mão, né? A ração, assim, ração do robô, você não consegue, por exemplo, igual eu falei hoje pra você, deu um BO no silo, mudou o silo aqui, se ligar, falar, viu, agora minha ração tinha 34 de amido, agora manda com 44 porque baixou meu amido no silo. Não dá, né? Então, esse ajuste tem que ser feito via PMR, né? E de forma bem simplista, assim, como é que a gente faz? Tenho 5 quilos de consumo de ração aqui no robô, que é a média consumida. Tenho X quilos de matéria seca, que é a produção alvo, né? Para a média do lote que está no robô. Eu vou trabalhar numa PMR para suprir essa diferença, né? E aí, entra nos pormenores, né? Aí você vai montar uma tabela de alimentação, né? O mínimo que a vaca come é 2 quilos. E o máximo que ela come é 12 quilos. Então, nesse intervalo, eu tenho que ajustar a ração que vai no robô para atingir o desempenho que eu quero, né? Juntando com essa PMR que tá ali. E isso você tem que fazer vaca a vaca? Isso, assim, cara. Hoje, o programa de formulação que a gente tem, ele permite você fazer um mix da PMR. Então, como que a gente está fazendo? A gente pega a vaca de menor produção, comendo 2 quilos de ração, que é o mínimo, né? E pega consumo de matéria seca dela, baseado na produção e no peso dela. Suponhamos, igual nós estávamos falando ali. Suponhamos, uma vaca de 20 litros. Vamos chutar aí. Rebanho médio holandês, 18 quilos de matéria seca. 2 quilos de ração, vezes 0,9, 1,8 kg de matéria seca. O resto ela vai ter que comer da PMR, para fechar aquele consumo. Aí você vai para a ponta, você pega a vaca de maior produção, por exemplo, 60 quilos, né? Aí 28 kg de matéria seca, 30 kg de matéria seca. Sim. O máximo de consumo, 12 kg de ração. Vamos falar de 10 kg de matéria seca. Os outros 18. Os outros 20, né? PMR, né? E aí que tá grande o negócio que ninguém fala aqui no Brasil, né? Com consumo substitutivo, consumo aditivo versus concentrado, né? Por que os canadenses conseguem fazer tabelas bem menos agressivas? E nosso sonho seria fazer tabelas menos agressivas. Porque todo mundo fala assim que, o robô é bom porque você dá tanto de ração que a vaca precisa comer. Na verdade é ruim, porque se tem 12 kg de ração e a vaca faz 4 ordenhas, no dia que ela for fazer 3,
vai comer muito. É 9, né? Se ferrou com 3 kg de consumo e 3 kg de consumo de ração, dá um impacto na produção de leite absurdo. Então, para nós, para o nutricionista, o melhor dos mundos seria tira a ração do robô, o máximo que você pode, e aloca na PMR, porque fica muito mais seguro, né? Só que o que é o BO? Se você faz isso, tem um rebanho heterogêneo, com vaca de 20 litros e vaca de 60, e se você coloca esse concentrado na PMR, a vaca de 25, 30 litros não quer nem saber do robô, cara, porque tem muita energia lá. E aí ela não vai pro robô. E aí começa a atrasar a vaca. Entendi. E é o que eu dói nos caras. Tipo, o produtor não quer ter a vaca atrasada, né? Ele quer que o sistema rode, né? Aí ele te liga e fala, viu, eu comprei robô pra ordenhar a vaca, não pra ficar tocando vaca. Então vem aqui e toca você, né? Então, ele aperta a gente, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem que fazer... É simples, só fazer conta, né? Então, tem um monte de gente atendendo no robô. Faz conta. Pesa a vaca, vê o que ela tá comendo no robô e faz a conta da tua PMR. Por exemplo, na 100, esses outros programas, aí você vai ter que fazer, tipo, talvez de 2 em 2 litros. Então, assim, cara, a sentada ali é dieta pra caramba que você tem que fazer, né? Esses programas mais novos, eles permitem fazer um mix, né? Então, assim, você coloca esse mix e você vai ajustando. Por exemplo, eu coloquei 12 kg de ração, né? E coloquei 20, que são 10 kg de matéria É como se seca. eu tivesse criar um ingrediente Exatamente. Ingrediente PMR. Eu criar esse ingrediente. Entendi. Isso. Você cria um ingrediente PMR e varia o consumo desse ingrediente conforme o consumo da vaca, a produção da vaca. E ver se ajusta, né? Geralmente, assim, a gente vai penalizar as vacas de maior produção, né? Por isso que é tão difícil a gente ver vacas de 70, 80, 90 quilos no robô. Porque o que deu de diferença ali de consumo da PMR para uma vaca de 20 para uma vaca de 50? 2 quilos de matéria seca. Né? Então, a nossa vaca, ela é mais dependente da ração no robô porque nossa forragem não permite ela comer mais, né? Que é o que nós estamos vindo discutindo, né, cara? Que é o calcanhar daqui. Tipo, nós temos que focar em fazer boa silagem mais digestível, focar em digestibilidade da fibra, porque nós conseguimos esvaziar essa vaca, fazer ela consumir mais PMR, né? E aí a gente consegue tirar um pouco o pé da alocação de ração no robô, né? Que aí a dieta fica mais tranquila, né? Menos impacto da acidose temporária ali por comer 3 kg, né? Nós sempre falávamos, nunca dê mais que 3 kg de concentrado para a vaca num trato, né? Hoje já estamos dando 4, né? Então nós estamos fazendo o que nós falávamos para não fazer. Mas, assim, é o que a gente precisa fazer para o sistema rodar, né? E a gente tem que ir atrás disso, né? Esse boom aí de fermentação com essa quantidade de matéria orgânica fermentável é uma questão que a gente sofria no pasto também, né? E o pasto ainda tinha o desafio da vaca ter que ir lá buscar. Ir atrás. Ir atrás, e aí era pior do que a PMR, né? Pior. E nesse aspecto, na hora que você formula o concentrado, o que você tem a dizer, assim, especificidades que a gente tem que colocar, aditivos e ingredientes que dá e não dá para usar, e níveis, talvez, aí alguma coisa de nível, se tem alguma orientação para isso? Sim. Porque a gente tem que proteger o rumo dessa vaca. Então, mas tem alguns aditivos, por exemplo, monenzina, se errar a mão, pode prejudicar o consumo também. Dá ruim. Então, o que você tem para dizer para a gente? O que dá para usar os aditivos e ingredientes que você usa, talvez, lá na... Sim. Ou o que não deve usar de jeito nenhum, que não vai bem. Tá. Assim, como a gente tem essa alocação de ração maior, a gente precisa que ela coma bem, né? Então, assim, a ração tem que ser palatável. O que vaca gosta de comer? Milho, né? Cereais de inverno, o bicho é chegado numa cevada, né? Trigo, o bicho come muito bem, né? Tem trigo mesmo, não o farelo de trigo. O farelo de trigo e o trigo, os dois são ingredientes palatáveis, né? O farelo de trigo, talvez pela fibra dele, tem que tomar um certo cuidado na inclusão aí, se passar de uns 25%, 30%, ele começa a dar uma travadinha, né? Para essas vacas que comem 12 kg, 13 kg de ração. Sim. Mas ele é indispensável para pelletização, que é outra coisa que a gente pode conversar. Mas assim, milho, farelo de soja, a vaca gosta muito. DDG a vaca gosta, né? A pessoa fala de DDG, mas DDG roda bem. E pelletiza bem também. Pelletiza bem, né? Tem um aí que é meio gordinho, que ele é meio judiado para pelletizar. Um que vem com 12 trato etéreo ali. Se colocar muito, daí a pelletizadora judia lá na pelletização. Mas vai bem, né? E assim, a ração não tem muita complexidade, né? Que geralmente o pessoal são das marcas, né? Tá envolvido com fábrica ou quer customizar e quer ver o que roda, né? A gente começou lá em 2019 e lançou a primeira ração que rodou específica, né? E a gente teve que ajustar ela N vezes desde lá para cá, né? Então, assim, pelletização é o que mais pega, sabe?
PDI, né? E o que é PDI? Todo mundo fala 97 PDI. Se perguntar qual que é a metodologia, ninguém sabe a metodologia, né? É 97 PDI. Às vezes os caras acham que é 3% de finos, né? Que não tem nada a ver. PDI tem uma metodologia que é de FOST, né? Que você bate lá na máquina, que inclusive a gente conversou, mostrou para os seus alunos lá no curso, né? Sim, aham. E é muito difícil de atingir, cara, esse 97, né? Quem fala 97% PDI, acho que nunca trabalhou em fábrica. É pauleira. Assim, um pellet tão íntegro assim. É difícil. Até pelos movimentos que ele tem que fazer, né? Assim, sai da fábrica, depois joga no caminhão, do caminhão Cara, joga no reservatório do robô, do robô cai no coxo, né? Eu digo que ele passa por um moedor de carne, né, cara? São 7 tombos que dá 7, até a vaca comer. Então até mais. 7 então. pauladas, né? E assim, por isso que tem que ser íntegro, né? Para pelletizar bem, existem questões fabris, né? Então hoje isso é muito fábrica, cara. Marca de pelletizadora influencia muito, né? As taxas de matriz, que são uma coisa bem específica de fábrica, né? Taxa de compactação que a gente fala, né? Furo da matriz, quanto que comprime, quanto que... tamanho do pellet, isso tudo impacta, né? E tem as manhas, né? Tem coisas assim que você pega o jeito ali e é conversar com o teu cara da fábrica, teu operador de prensa, falar, cara, para essa ração aqui, você vai passar 12 toneladas a hora, você vai colocar 90 graus aqui, né? Vai passar por tantos quilos de vapor, né? Tantos quilos de pressão de vapor aqui no condicionador para dar esse efeito. E é assim, e você não vai fazer diferente. E se fizer diferente e o PDI der ruim, ou o finos der ruim, nós vamos reprovar e ter que fazer de novo. Né? Vocês já chegaram a notar, assim, por exemplo, o que passa por esse vapor, alguma coisa, se melhora alguma coisa em digestibilidade? Melhora. Dos carboidratos? Melhora. Melhora. Melhora amido. Inclusive tinha um engenheiro puxando isso lá na agrária, e isso é muito falado para aves suínos, né? E a gente fala muito pouco para bovinos, né? Mas existe uma melhoria, assim, porque você, né? Hoje eu estava falando de flocular milho, né? É temperatura e pressão, né? E na pelletizadora você tem temperatura e pressão, né? Então é isso, cara. É botar um padrão para que saia toda a carga muito parecida, porque chega lá uma carga com um pellet mais frágil, tudo essa bateção aí, cara, vai chegar com finos lá na ponta lá no cor da vaca, e a vaca não vai comer os 500 gramas por minuto, e daí vai dar pau, né? Então isso é o que mais pega para uma ração, né? Então é pelletização, né? O que pelletiza bem? Farelo de trigo, né? Sim, eu já testei todos os aglutinantes do mercado que se imaginar para ração de robô, né? Nenhum deles substitui farinha. Farinha de trigo mesmo. Que é glúten, né? Tem é um aglutinante natural, digamos assim, né? Além de ter amido e ser muito palatável, né? Então, tu usa bastante. Coisas que não pelletizam muito bem, gordura não pelletiza bem. Tem que cuidar muito com gordura protegida. Além de a vaca não comer, não ser palatável, né? Não pelletiza legal. E propor isso também na PMR também vai dar o problema da energia, né? Essa é a busca. Ou é energia só de carboidrato? O que tem alguma coisa assim? Se a energia vem, por exemplo... A gente está discutindo energia. megacal. Mas o perfil da energia, se é gordura, no pellet? Se é pectina, não, na PMR. Ou se é amido. Impacto. Tem algum estudo disso mostrando? Estudo não tem praticão. O cara colocou muita gordura, trava. Até porque, assim... Na PMR, na né? PMR. Até porque, assim, se a gente for pegar conceito nutricional, né? Colocou, principalmente ácidos graxos insaturados, né? Você vai deprimir um pouco de digestibilidade de fibra, que já é nosso... É um problema. Que já é nosso calcanhar daqueles, já é nosso BO. Então, assim, tem que cuidar muito com gordura, né? Gordura protegida, caroço de algodão, que acaba carregando um pouco de energia vinda de estratério, né? Então não usa. Normalmente, caroço de algodão, por exemplo... Usa a salvate onde, tipo, assim, for muito necessário. Tipo, lotes, por exemplo, propriedades que dividem o lote, tem um lote de extrema produção, de altíssima produção, que está com 55, com 60 quilos em média. Você não tem como escapar. Mas daí o que você faz? Você padroniza o lote, né? Então você coloca mais as vacas top, né? Porque daí essas vacas não vão ser tão sensíveis a não procurar o robô por uma questão de energia lá na PME, né? Então isso é uma estratégia que a gente faz, né? Voltando à ração ali, hoje a gente trabalha com uma ração para sistema livre e guiado diferente, porque os sistemas são diferentes, então a gente mudou a estratégia, né? Na ração para o sistema livre, ela tem 20 de proteína na matéria natural, vai dar uns 22,3 na matéria seca, 34 de amido na matéria natural, é bem carregado de amido, né? Isso é outra coisa, assim,
para nossa realidade, se você não colocar mais amido, a gente acaba reduzindo a procura Sim. pela ração, né? Então ela é carregadinha. Isso a do livre. A do livre. Em comparação com o guiado, 25 a do guiado hoje de amido. 10 unidades a menos. 10 unidades percentuais a menos. Proteína mesmo. Proteína é mais alta no guiado. Ah, É tá. uma 25 no guiado, porque como você coloca menos alocação para aquelas vacas de mais alta produção, a ração faz muita diferença em aumentar o nível de proteína metabolizável no final da dieta. Vamos falar de proteína bruta, né? Entendeu? Uhum. Então, assim, tipo, como no livre elas comem mais, a vaca que vai comer 10 quilos, com uma ração 23, ela tem um up dessa proteína no final da dieta, entendeu? Sim, Juntando a PMR, porque a PMR é mesmo para todo mundo, né? Você vai fazer aí com 15,5 de proteína para todo mundo. Uhum. E daí essa vaca que come mais, ela vai chegar no final da dieta lá com 18, 17,5, né? Uhum. Como no guiado é menos ração, e você quer fazer Sim, esse up, a gente aumentou a proteína tem que aumentar o teor para compensar pra o compensar. consumo menor. para compensar o consumo, né? E usam a fonte, por exemplo, de PNDR, quando tiver que usar, você prioriza usar... vocês usam? Usam. No pellet ou na PMR? Hoje a gente prefere usar no pellet, porque daí você consegue fazer meritocracia para as vacas que precisam mais, Sim. Uhum. entendeu? Uhum. Então, por exemplo, hoje eu uso 2 fontes de PNDR. Eu uso um farelo de soja protegido e uso um DDG de alta proteína, Uhum. né? Para, no final das contas, a vaca que come 10 kg de ração, consumir 1 kg desse farelo de soja bypass, soy pass, Uhum. e mais 1,2 kg de DDG-HP, Uhum. DDG-43. Que aí, assim, essa vaca é a vaca que precisa de PNDR Bacana. na veia, né? Ela precisa de mais proteína, né? Então, essa é a vantagem, né? Porque daí ela vai comer mais, ela Você tem consegue fazer isso. mais proteína metabolizável, né? E isso é legal, né? E assim, a gente tem tido um resultado bem interessante e agora o que não dá, assim, que todo mundo fala que, cara, não coloque, tem uma discussão absurda em cima disso, é tamponante e mineral, né? Por quê? Porque lá no Canadá os caras não usam, né? Uhum. Mas lá eles têm 12, 15 quilos de pré-carga de alfafa, né? Que tem concentração mineral lá em cima e digestibilidade de fibra nem se fala. E como o rebanho é muito homogêneo, os caras colocam o mineral na pista e tiram da ração, né? Uhum. Então, assim, como o desvio padrão é muito baixo, né, entre as vacas do Os rebanho, animais, muito padronizado. é o melhor dos mundos, né? Você não precisa carregar a tua tabela e ficar sensível à sua flutuação de pH, a vaca não comer, baixar a visita, e coloca na PME, né? Mas por quê? Porque o rebanho é muito uniforme, pareião, né? Uhum. Sim, as propriedades que... Inclusive, assim, a gente até contei pro William, né? A gente teve em 2022 uma semana lá só para ver isso, sabe? Veio a Meli, né? Que até ajudou muito a gente, né? A Meli Menville, que hoje coordena a parte de robô lá da Purina, no Canadá e Estados Unidos, ajudar nós a desenvolver aqui no começo, quando nós não sabíamos muita coisa. E daí ela falou, vamos para lá. Em 2022 deu certo, a gente foi. Ficou uma semana rodando lá. Uhum. E a gente conseguiu ver muito disso, dessa diferença, né? Por que não vai mineral na ração lá? Porque não precisa, né? Por que não vai tamponante lá? Porque, 4 quilinhos de ração ali, a vaca que mais come 7. Uhum. Né? Uhum. Então faz 3 ordenhas, come 7 quilos, 2 e pouquinho ali. E mais com alfafa, né? Que ajuda muito ali a tamponar ainda, né? Uhum. Não precisa, né? E até foi uma coisa bem engraçada, né? Porque daí todo mundo fala, não, nós tem que focar aqui no modelo canadense, porque é o que tem mais dado e tal. Daí, um dia a gente sentou só a formular a dieta, né? Daí a gente deu uma simulação, né? No mesmo programa de formulação para ela simular. Ela falou, não tem como. Abandona. Larga a mão disso aí. Pode abandonar, não vou. Não dá certo, né? Uhum. Então, essas questões. Então, assim, tamponante é inquestionável, cara. Tem que ter um bom tamponante, porque a pancada é seca, né? Uhum. Então, a gente trabalha testou vários tamponantes já e achou um, assim, que não deprime o consumo e que segura bem a paulada, né? E mineral, cara. Mineral, assim, aí é aquela conta que a gente tem que voltar, às vezes, o que a gente já fazia, às vezes esquece, né? Antigamente a gente fazia muito questão de mineral por litro de leite produzido, Sim. né? Aham. 14, 16 gramas de mineral era isso, né? Aham, mais ou menos. Por litro de leite produzido. Aí que tá. A gente já conversou aqui que a vaca não consegue compensar consumo de PMR na realidade que a gente tem, pelo menos que eu tenho lá, né? Uhum. E aí você fala que vai tirar todo o mineral da ração para a vaca comer mais. Daí é uma vaca de 60 quilos que vai ter boa parte da matéria seca dela no robô, a vaca fica desmineralizada, Uhum. né?
Ou você vai ter que colocar 1 quilo de mineral na PMR e a vaca de E 20 aí- quilos comer Comer em excesso. Em comer excesso. esses 600, 700 gramas em excesso É. para atingir o mineral que ela precisa, sabe? Então não tem como fugir, sabe? Uhum. Sim. E o que eu digo, é só fazer conta, gente. Sempre faz conta, né? O que ela precisa, o requerimento ali, né? Faz a conta e então, não tem como tirar, né? Isso é inquestionável, né? Então, tamponante mineral e palatabilizante, né? Eu acho que palatabilizante nem tanto, mas aroma. A vaca é muito sensível a aroma, cheiro. O bicho ele cria uma fidelização de consumo muito grande, né? Então, assim, manter os ingredientes na mesma proporção na ração sempre, não variar, impacta muito, cara. Uhum. Assim, a ração não varia. Ela tem que ser a mesma ração o ano inteiro. Não muda a fórmula. Ah, baixou a proteína de farelo de soja, faz um ajuste, beleza. Mas, assim, não muda ingrediente drástico, né? Se tiver um açúcar para colocar, é uma coisa que ajuda muito, né? Açúcar, a vaca gosta, né? Come bem. Então, a gente tem uma fonte de açúcar lá de radicol de malte, que é malte, né? Cerveja, né? Não tem como não... Dá errado? não Tem como gostar, dar né? errado. Então, Até você come, né? até eu Mas- como, é bem conversadinho, né? Então, que ajuda muito. E, cara, é constância, né? E que nem a gente conversa, não tem muito segredo assim. Tem que ser uma coisa constante, né? As vacas, elas são muito enjoadas na Na rotina. Vai bater nesse ponto aí, porque assim, hoje o que a gente tem de tamponante? Bicarbonato de sódio, tem algas. Qual é esse aí que não sei se você pode falar, né? Que dá pra falar. Mais de curiosidade e a parte de aditivos. Aditivos. Assim, se o processo de peletização, eu estou explorando bem isso, porque eu acho que sim, na formação da zootecnia, da veterinária, da agronomia, independente de quem lidar com a nutrição, a gente é um pecado que a gente sabe muito pouco de fábrica. A gente sabe muito pouco de processo fabril, né? E o cara hoje é convidado a ser RT de uma fábrica, ele vai ter que aprender tudo isso e esse conhecimento não está na universidade. Igual o de robô não está, o também de fábrica não está. E o cara vai... também. Máquina também, automotriz, tudo. Plantadeira, isso aí é tudo na tentativa e erro, ou você constando um que sabe um pouquinho mais. Isso aí. Então, por isso que eu acho que era interessante comentar isso aí. Assim, alguns aditivos eles são sensíveis à peletização, né? Por exemplo, metionina. Hoje no mercado tem uma que peletiza, tem uma que não peletiza, né? Colina. Tem várias que não peletizam, tem uma que peletiza, né? Que a empresa garante peletização. Então, se você quer usar o aditivo, primeiro ir na empresa e perguntar, ó, tô querendo usar aqui, o que você me indica? Posso fazer? Não posso fazer? Qual a temperatura de peletização que eu posso usar, né? Até que grau que eu posso ir, né? É que nem açúcar. Se colocar açúcar na ração, peletizou acima de 70 graus, tem relação de maillard, né? Você carameliza o negócio ali, você acaba até perdendo o valor nutricional da ração em vez de ganhar, né? Então, isso aí é questão de processo mesmo, né? Aditivos, uma coisa bem importante, Salvati, é assim, como a vaca come muito mais ração, né? O que a gente procura? Tem um aditivo que tenha sinergia com a parte mineral que vai na PMR, né? Porque você vai ter duas composições, né? Um mineral na PMR e um mineral que vai na ração. Sim. O que é o ideal, o melhor dos mundos? Uma dose complementar ou aditivos que tenham sinergia, né? Entendi. Que também não adianta, às vezes, você colocar um aditivo lá em meia dose na PMR e um aditivo em meia dose na ração que vai no box. Mas, por exemplo, no caso da monenzina, que a gente tem essa questão de consumo, melhor pôr na PMR. Melhor pôr na PMR. Levedura, por exemplo. Levedura hoje, assim, viva, que peletização é bem judiado, né? É pouca coisa que, se você fizer contagem depois, que aguenta, né? Pouquíssimas marcas, né? Então, se for parede celular de levedura, beleza, peletiza e pau na máquina, né? Vai muito bem, né? Hoje a gente usa bastante os tamponantes, basicamente, são blends, né? Então, entra aí óxido, magnésio, que é a única coisa que tem que cuidar um pouquinho com óxido, que o óxido não é muito legal para consumo, principalmente se não tiver antioxidante, um antioxidante bom na ração, às vezes dá BO. Mas bicarbonato é uma coisa que a vaca come bem, né? Algas marinhas tem que cuidar com a inclusão, mas vai bem, né? E óxido. E hoje a gente tem a questão dos óleos essenciais, né? Os fitogênicos, né? Muitos desses aditivos, eles têm função de melhorar a saúde ruminal e não tem decréscimo nenhum em consumo, né? Então a gente usa bastante, lança a mão bastante dos fitogênicos aí. Carvacrol, eugenol. Até o lerezina de pimenta a gente tinha um pouco o pé atrás com a capsaicina, né? E porque por causa do estresse térmico, que é uma coisa que às vezes pega, mas vaca não ligam muito, não. Foi bem. Não, no pet come bem, né?
apimentadinhas, então elas são... vai embora. Elas gostam do temperinho ali, elas comem bem, né? Então, basicamente isso, cara. Mas aí, só para ficar claro, monenzina na PMR, levedura viva também, se quiser, na PMR. Na PMR. E a parte de tamponantes toda no pellet. No pellet. Porque aí, sim, você... Já age no problema. Você age no problema, exatamente. Beleza. Exatamente. Isso aí é uma coisa boa, né? E PNDR no pellet também, porque daí a tua dose, ela Você consegue ser meritocrático. É meritocracia, né? Então... Agora eu sanei as dúvidas. Aí. Você viu? Isso aí eu já ajudei quem tá assistindo aí também. Eu fui no passo a passo. É isso aí. Mas outro ponto, né, Maílson? Aproveitar aqui também que o William atua muito nessa parte que você mencionou, é a qualidade da forragem, né? E o que busca aí numa forragem boa para robô, né? Se a gente vendo o que você viu lá no Canadá, que você pode comentar. E também você, em relação a nós aqui do Sudeste, está numa situação privilegiada, porque normalmente no Sul você tem as forragens lá, as gramíneas C3, né? A vem, e aqui a gente que não tem tanto... Normalmente, quando tem pré-secado nas fazendas, por exemplo, na Franca Colorado lá, faz o Tifton, por exemplo. Né? A gente não tem... não tem aquela produtividade, mesmo quando tenta fazer no inverno aí e tudo mais, né? Mas... e esse... Como que eu falei pro William, ele é o que hoje mais pega a gente, né? E apesar de no Sul, eu acredito que o pessoal tá mais... Tá assim... Tem uma condição, não vou dizer que o pessoal tá mais evoluído, né? Que senão eu tô denigrindo o pessoal daqui pra cima, né? No inverno, chove no inverno, dá pra isso aí, cara. É uma condição nossa, né? Assim. E assim, por exemplo, milho, bola de altitude, clima, né? Noites frias e dias quentes, né? A gente no Sul tem muitos locais que tem essa condição. Né? Que é melhor de fibra e tudo mais, né? Índice de fotossíntese líquida e tudo que... Esse aí, que trabalha com os mil... mexe forte, né? Mas eu acredito que isso, a gente tá privilegiado, mas mesmo assim tem que mexer, né? No fluxo livre, principalmente, o excesso de amido, ele é bem complicado para trabalhar, né? Que assim, você pega uma silagem aí com, vamos chutar, uma 40 de amido aí, né? E joga numa PMR, o tanto de pré-secado de tifto que você tem que colocar para dar uma diluída ali é altíssimo, né? E aí, assim, essa silagem geralmente é uma silagem mais seca, a distribuição da fibra já não é boa, a distribuição do amido já não é boa, e você coloca mais um pré-secado de tifto, que a nossa realidade tem bastante também, que a FDN é altíssima e distribuição baixa. Aí você ferrou com as vacas, né? Então, assim, não roda, né? Então, assim, o foco é na parte de trabalhar na digestibilidade, né? De fibra. Então, acho que precisa muita coisa ainda pra gente evoluir nesse sentido, né? Digestibilidade de fibra. A gente tá trabalhando com indicações aí de colheita um pouco mais antecipada, né? Para conservar essa qualidade de fibra um pouco melhor. E até reduzir um pouco o amido. Reduzir um pouco o amido, né? Aumentar a diversidade de fibra e principalmente conseguir picar num tamanho de partícula um pouco maior para você tirar um pouco a sua dependência do segundo volumoso. Né? Porque todo mundo, assim, nós não temos no Sul uma disponibilidade grande de pré-secado de aveia bom, ou um pré-secado de aveia bom, né? E no robô, eu tava comentando com o Tchola, o BO grande, assim, qualquer variação as vacas falam, né? Então, por exemplo, pré-secado. Tô usando 8 quilos, show de bola. Né? Pré-secado bom, desevém. Mas daí é em bola, né? É que nem o Kinder Ovo, né? Cada um é uma surpresa. Aí você tava considerando ele lá com 35% de matéria seca e de repente pegou um bico de lavoura ali que o cara secou mais e tal, e tá com 55. O cara vai colocar os 8 quilos igual. Né? Sim. E a tua proporção esquece. da matéria seca variou muito, né? E a vaca vai falar na hora, né? E lá a maioria é bola, não tem ninguém que faz um silo trincheira. Cara, aí que tá, outra coisa, né? A nossa realidade de 60 vacas, 120 vacas, o silo trincheira ainda é um pouco complicado de você dimensionar ele para ter uma fatia de corte boa no pré-secado, né? E até mesmo por área também, né? Mas o pessoal acaba dependendo, assim, não tem área, a área é toda para silagem de milho e fica muito dependente de tudo compra, comprado, né? Tudo comprado. Às vezes o pessoal tem muito suíno, acaba fazendo uns campos de tifto em volta das granjas e, enfim. Colhe por parcela, né? Vai parcelandinhas, colheita ali e vai fazendo isso.
Aí assim, cara, nós temos coisa que nós temos que se adaptar, cara. Nós já fizemos caso assim, em propriedade que o cara joga no vagão a bola, pica a bola, joga no chão, pega uma balança, que a gente tem um volume conhecido de 1 litro e faz na densidade, né? Porque na densidade, X densidade, X matéria seca. E com esse cálculo ajusta uns quilos no vagão, entendeu? Chega nesse nível porque impacta demais, sabe? Tipo, essa variação da matéria seca. E aí, às vezes, tem pessoal que prefere trabalhar com feno, até por isso, né? Porque tem uma variação da matéria seca padronizar. um pouco mais baixa, né? Você tem, assim, obviamente que você formula, desculpa, a dieta total, né? Como se fosse uma TMR. Mas você tem parâmetros para PMR ou não? É o que der do desconto. Você tem os parâmetros para PMR? Tem alguns parâmetros que a gente segue. Porque você tem o seu concentrado, então você formula uma PMR ali. PMR. Formula uma PMR. Óbvio que ela vai estar muito atrelada a suprir a exigência da vaca que você está formulando, né? Sim. Né? Mas, por exemplo... Então, mas você formula pro lote, né? Formula pro lote. Pega lá, sei lá, média, mais alguma coisa de desvio, aquela ali a tua vaca média que você vai formular. Né? Basicamente, sim. O teu consumo, você está consumindo 6 quilos de ração de média no robô. E você está com 40 de média, o restante da matéria seca é PMR. Né? Mas assim, algumas referências de número, vamos dizer assim, qual que é o máximo de amido, mínimo de FDN, ou distribuição de partículas? Eu vou ter que consultar aqui minha... Porque assim, ó, você falou... Porque isso é interessante, esse ponto aí que você falou da silagem picada mais grosseira, o que você busca aí, se a gente pensar aí na Penn State em cada caixa, o que você... Muda muito, cara. Porque assim... Aí que tá um negócio que é importante a gente falar. A questão de seleção no robô, ela é muito pior para vaca do que a seleção na TMR. Seleciona mais? Seleciona mais. Por quê? Porque você tirou uma fração concentrada importante da dieta total, que agrega partícula, que deixa palatável, né? E isso pega muito para nós, sabe? E assim, o efeito da seleção no robô é muito pior que o efeito de seleção na TMR. Porque ela dá até uma ajustada, né? Agora, pensa uma vaca que seleciona e que come 3 quilos. De ração livre. 3 vezes por dia, né? Na palada, né? Que daí já tá com o rumo desajustado e vai ter mais uma pancada de concentrado. Mas assim, eu tenho um tamanho de partícula médio menor. Não conseguiria evitar um pouco de seleção do que tentar ter partículas maior? Muito. Tem que padronizar e picar mais fino. Né? O que é picar fino? A vaca seleciona tudo que tiver mais que metade do focinho dela, né? Então hoje a gente busca uma padrão de peneira de Penn State aí superior, a de 1.9, dieta total é 2 a 8%, né? No robô a gente vai trabalhar perto de 15% na nossa realidade, né? Mas aí o que é esse 15%? Tem que ser 15%, mas de fibra pequena, né? Menor que metade do seu punho. Menor que metade do seu punho. E isso para dieta. Isso para dieta. E essa é a nossa maior dificuldade, deixa eu te falar. É fazer os produtores picar a silagem bem picadinha, né? E a maior dor é o segundo volumoso. É picar o pré-secado e o feno, né? No nosso caso. Né? Fazer esse pré-secado diminuir o tamanho dele para que a vaca não selecione, né? Porque assim, seleção no robô, cara, a vaca perde tempo, fica fuçando. Aí se ela consome... maior proporção de finos ali, de concentrado ali, ela tem uma cólica, você já vê no score de estilo. Só BO, né? Porque nesse aspecto aí que a gente está mencionando, porque assim, Maio, se a gente pega, por exemplo, a recomendação da Penn State, ela pega aí para silagem de milho, a gente estava discutindo isso ontem lá com o Ferrareto, eles recomendam lá de 45% a 65% na caixa de 8%. E a gente tem um experimento lá de Maringá que mostrou bem contundente assim, o quão que é importante você maximizar a caixa de 8, porque, em tese, é ela que vai gerar mais saúde ruminal por não ser selecionável. E eu tenho fazenda lá em Ritápolis, que eu atendo, produção de 10 mil litros por dia, média de 38,5. Cara, a gente conseguiu botar 70% na caixa de 8 com grão processado, tá? É porque na matéria natural... a fibra tá com mais água ali, pesa mais, né? Mas esse 70%, cara, depois não usou pré-secado, tinha um pouco de caroço e as vacas, cara, com gordura de 4, indo muito bem, né? Porque aquilo ali mistura mesmo. Então, assim, eu acho que a automotriz a gente consegue fazer isso bem feito. Sim.
E porque assim, é mais fácil você pôr na caixa de 8 e padronizar, porque está ali entre 8 e 19, do que você tentar padronizar na de 19 ficar desse tamanho. Porque se ficasse desse tamanho que você está falando em metade do punho, você poderia pôr mais na caixa de 19. O problema é que essa homogeneidade ali. Homogeneidade. E isso você consegue cortando a lavoura um pouco mais verde. Sim. Sempre que você avança no ciclo, essa caixa de 19 vira uma bagunça. Vai estourando e menos homogêneo. O mais verde é quanto, assim? Só pra gente tentar dar um 32. 30, 32. Tá. 30, 32. Pra você baixar um pouco a mida, aumentar a digestibilidade e conseguir picar, né? Assim, tem o Shredlage, né? Que é um tipo de tecnologia aí que ela é bem legal, porque ela permite cortar um pouco maior, processar bem o grão, processar um pouco a fibra, inclusive, né? Que desfia a fibra e tirar a tua dependência do segundo volumoso, cara. Então, essa é uma tecnologia que a gente vê em propriedades que vem usando ainda muito bem. Aí aquela, né? As propriedades menores, geralmente, né? Tende a não ir para autopropelida, né? E isso é uma coisa que no sul já está muito contornado. O pessoal mesmo com 60 vacas, 120 vacas, todo mundo fazendo praticamente de autopropelido, porque pega demais no robô. No robô pega demais, né? Você pediu dados ali, né, de PMR, por exemplo, dados de todas as nossas fazendas hoje de PMR, consumo de matéria seca 20 quilos na PMR, de média, né, tendo valores aí de 22 a 19, na matéria seca 47, proteína 15,22 média, 20 de FDA, 34,65 de FDN, 26,81 de FDN de forragem. Então, a FDN de forragem sobe bastante de uma dieta de TME, porque boa parte da ração está fora, né? CNF 39, amido 25,7 e 17,39 de fermentável. Só a PMR, né? Ela pode dar uma produção de leite aí que varia de 22 até 33 quilos atender só a PMR, né? Então, esses são os dados, né? Varia um pouco, mas é meio emboladão, cara. É tudo meio parecidão, né? E aí, quando você coloca a ração, você tem... E aí é independente do sistema, né? Se é nível... independente do sistema. Desses 20 de matéria seca na PMR aí, o que dá de forragem, mais ou menos assim? Vezes dá uns 26%. 70%? De FDN de forragem que ele fez ali. Isso. Faz vezes 0,26 aí, só pra gente ver quantos quilos de FDN tá vindo de forragem, em quilos. De FDN de forragem. Acho que o Cláudio fez isso, técnico. Vezes 20 vezes 0,26. 5 quilos de FDN de forragem. 5,2 quilos, né? Isso aí. Menos de 1% do peso vivo, né? Se considerar que as vacas lá, se né? for só silagem, vamos pegar uma silagem com, sei lá, 45 de FDN, dividido por dá pra você 0,45. Estamos falando de quase 12 kg de matéria seca. Silagem. Ou se for, sei lá, forragem no geral. Eu acho que o Cláudio levantou esse dado aqui. Mas é interessante você comentar, o pessoal, o Maius fizeram um levantamento lá, né, vocês compilaram todos os 20 rebanhos que vocês acompanham lá, que atende, né? Tá umas 2.000 vacas hoje, né? Tanto na parte nutricional e também como dados do robô dados de manejo. De manejo, robô, volumoso, né? Então, hoje eu achei que 62% é volumoso na PMR, né? E na TMR, juntando os dois, 49,8%. 50%. 50%. Né? 50%. Né? O principal volumoso é silagem de milho, né? Segundo volumoso, o 33% para escada de Tifton, 28% de azevém, 17% feno de Tifton, 11% silagem de cevada e 6% silagem de outras culturas do inverno. E tem gente usando só silagem de milho? Tem. Bastante. E com... Aí com esse corte um pouco antecipado. Pouco antecipado e maior, né? Esse é um conceito interessante também, que eu acho que a gente esqueceu até de comentar ontem, que a gente gravou, esse conceito do shredlage, né? Primeiro que o pessoal tem que entender que eu acho que ele foi transmitido de uma maneira errada aqui no Brasil, porque todo mundo atribuiu até o cracker shredder, né? Só ter ele já é shredlage. Mas o conceito que o americano criou, esse lage no final, é como se fosse de um outro tipo de silagem, que é porque o americano cola lá com 28 a 32 milímetros, que é um tamanho bem grande aqui para o Brasil. Normalmente a gente corta de 12 a 18, né? Só que esse cracker permite quebrar o grão numa situação que pica mais longo. E além disso, esse cracker também ele desfia a fibra, né? Que faz o concentrado aderir ali um pouco melhor
pelo menos os 2 experimentos que tem com esse tipo de silagem, né? Que não é só ter o crack, ela tem que ser picada longa. Normalmente ela dá aí 15 a 20% na carga 19. Essa fração da peneira 19 vai estar bem homogênea e bem desfiada, né? Então, só para deixar isso claro aí, que eu acho que é um negócio que... Por exemplo, eu tenho cliente meu que tem a máquina com o cracker, esse cracker, só que colhe com 15 e tudo certo. Ele não precisa, entendeu? Tudo bem. Mas isso, em tese, não seria shredless. Ela tá com o cracker do shredless, mas não tá com o conceito fazendo final. O corte para isso. E outra coisa que tem que se atentar é que você vai ter que ter uma compactação melhor. Exato. Porque, via de regra, a partícula mais difícil de compactar. Né? Eu acho que assim, o grande erro é o produtor tentar fazer isso cortando mais seco, porque aí ele vai ter uma desuniformidade, ele corta e ele não vai conseguir compactar. Vai dar ruim. Pior. Vai dar ruim. E aí no robô, cara, outra coisa que é importante a gente falar, que pega muito em silagem, são as variações, né? Principalmente lavoura. Né? Então, por exemplo, teve cigarrinha até, esse ano foi menos, mas ano passado, ano retrasado, foi muito forte. E ela ocorre muito em reboleiras, né? E assim, isso aí vem pra silagem, né? O cara tá cortando ali, ele vem pro silo, né? Então, a gente fala que o silo era uma onça pintada. Ele tinha lugar que era mais seco, tinha lugar que tinha maior concentração de amido. Na TMR, isso as vacas, elas se ajustam, né? Em consumo ali e vida que segue, né? Agora, no robô, cara, a pancada é seca. Tipo assim, quando ela entra essa silagem diferente, a vaca sente muito, né? Tipo, seja amido, seja matéria seca. E isso dá um desajuste rápido. O produtor consegue visualizar rápido, principalmente em visita. Visita, recusa, né? E ordem. E então isso é uma coisa que tem que atentar, que é bem importante, né? E assim, como a gente tirou uma fração lá da comida que ela come no coxo que ela gostava, que era concentrado, a parte de sensorial da silagem, né? Fermentação, né? Que é uma coisa assim, que é meio subjetiva, ainda pra gente falar, mas a gente vê assim, cara, o produtor que silo com barreira do oxigênio, bem compactadinho, parede de concreto, limpo, né? Não tem deterioração. As vacas têm uma constância de produção de leite muito grande, né? Aí o cara tá com instabilidade aeróbica, começou a esquentar, bico mofado, sabe? Então, assim, essa questão do capricho, ela se torna ainda mais importante, sabe? Nesse caso, porque a vaca tá comendo uma proporção maior do volumoso sozinha, né? Então, esse volumoso ele tem que ser palatável também, né? Porque a gente quer que a vaca coma tudo, né? Ela não compensa sem esse consumo no robô, se ela tiver uma forragem ruim, né? Então, eu acho que o grande foco é PMR, né? Nesses níveis e tal, mas ainda maior na qualidade do volumoso conservado, sabe? Que é basicamente o que vai, né? Então, tem que cuidar muito desse sentido aí, que senão o trem não vira, não. Porque é um consumo alto, né, cara? Na PMR, né? Sim, e quando tem problema, por exemplo, Miles, com micotoxina, a gente... pelo menos aí teve alguns casos aí para trás que eu peguei algumas fazendas que eu atendo, e assim, a gente até fez um episódio, quem não assistiu ficou muito completo com o professor Coracim sobre essa temática, e você coloca esse adsorvente também lá na PMR? Eu prefiro colocar no pellet. No pellet? No pellet, né? Tá. Porque também... E ele resiste, né? Vamos dizer assim, à pelletização. Inclusive, assim, a gente debrucei bastante na questão de adsorvente, inclusive mandei várias amostras de adsorventes de marcas. Tem um laboratório nos Estados Unidos que é a Trilogy, que faz as eficiências, né? De adsorção e dessorção, né? Então, quanto que absorveu e quanto que soltou, né? E no final, quanto que ela vai ser eficiente para tirar aquela micotoxina. Inclusive, a gente discute muito isso, que até o próprio processo de pelletização, alguns adsorventes, eles têm esse efeito. Como você está ali num ambiente que tem umidade e temperatura, de fazer uma adsorção por área superficial, por mecanismos, na própria ração já, né? E também pensar que a vaca consumindo maior quilos de matéria seca, o desafio dela é mais alto, né? Então, você colocando no pellet, você consegue fazer essa dosagem também subir, né? Específico. Subir. Mas, assim, tem casos que, como a gente, às vezes, quando a gente tem silagem de milho, que a gente tem um teor conhecido de micotoxinas alto, aí tem que usar complementar também na PMR, né?
E aí vai muito de usar absorvente que funcione. E aí absorvente que funcione, meu amigo, nós vamos entrar num negócio... A gente até discutiu muito isso, né? Porque no mercado em geral, todos os núcleos têm betonita, que é como uma regra porque a aflatoxina é a que sai no leite, né? Aí tem que ter. E aí o cara, a primeira vez quando você vai consultar a fazenda que tá reclamando, não, mas meu núcleo tem micotoxina, tem absorvente. E aí, falei, cara, não é esse. E até você colocar, eu também demorei. Teve um que eu falei, usei e tirou com a mão. Então eu falei, não, esse aqui, para esse tipo de micotoxina que vem da lavoura, vai bem. Que fumonizina e zearalenona. E a gente discutiu muito isso aqui, né? Que os estudos que a gente tem também é sempre uma micotoxina e não o pool, que pode ter ali combinado e o efeito em conjunto que pode ser prejudicial. Por exemplo, DOM, né, cara? DOM inibe consumo, né? E consumo é o que a gente quer que a vaca faça no robô. Então, é uma micotoxina preocupante, pouco a gente fala, né? E a zeia é muito desgraçada, assim, porque ela afeta a reprodução, né, cara? E outra coisa que a gente não comentou, mas reprodução no robô é outra coisa que é fundamental, né? Se você não tiver com o teu DEL bem ajustado, desanda tudo pra você montar a tabela, pra você, sabe? Aí você vai ter variação na produção em decorrência disso. Então, ela é uma micotoxina que a gente tem que cuidar muito, sabe? Pra não perder a mão na reprodução, porque ela é bem chatinha, né? Parte reprodutiva ali, a zeia E assim, a zeia é complicada porque o composto que o rumen tem biotransformação ruminal, né? Sim. Então, para muitas micotoxinas, a afla pode ir pro leite, né? Sim. Aqui tem um risco. A M1, né? Decorrência disso, mas assim, DOM, por exemplo, biotransforma e o ingrediente é muito pouco tóxico. A zeia, o alfa e beta zearalenol é 100 vezes mais tóxico que a própria zearalenona, né? Então, a biotransformação ruminal piora o trem, né? Sim. Então, a gente tem um cuidado muito grande e quando o rebanho no robô não está perfumando bem em reprodução, é a primeira coisa que a gente faz. É ir lá e coletar uma primeira coleta da PMR, né? Porque, teoricamente, fábrica de ração deveria ter um controle de micotoxina na matéria-prima e ver onde que tá o BO, porque se deixar, trem dá pau. Dá pau grande, né? Então, assim, reprodução em robô tem que ter um... Até para trabalhar com o cara de reprodução, assim, né? Tem que ser um cara bem parceiro, né? Porque... Não, tem que... E o preparo tem que ser excelente. Você vai começar da metrite. Não vai no robô. Tudo que trabalha no robô. Tudo tem que ser muito zeloso. Tudo tem que ser cuidadoso. E outra coisa que a gente não comentou aqui, mas que é, assim, por analogia, é lógico, né? Um ingrediente que não vai usar de jeito nenhum é a parte de milho e sorgo reidratado, né? Porque não cabe na dieta, principalmente por causa de ter que causar essa diferença de energia. Difícil. Tem propriedades no Paraná usando, né? Mas, assim, é com muita cautela, né? Então, assim... com muito cuidado, e assim, geralmente são fazendas maiores, assim, no Paraná tem alguns projetos que são fazendas muito grandes, né, então assim, se o cara consegue fazer aquela pinça dos animais do rebanho, que os animais são uma cópia uma da outra, né, então assim, aí nesse caso você consegue fazer essa manipulação. E tem muito rebanho, assim, tem um robô só para esse lote de alta e o resto ainda continua na ordem convencional, ou quando troca tudo já de uma vez? Alguns grandes projetos começaram, né, principalmente a alocar primípara, porque roda muito bem, né. Poucos projetos no sul têm ordenha convencional mantida do lado. Dos nossos clientes, dos 20 clientes, manteve a convencional e robô. É um negócio que perde o foco, né, cara? Não adianta. Você vai com tudo pra cima de um e fica bom e vai eliminando o que não encaixa no sistema, porque esse negócio de dois aí... Exatamente. Mas que eu conheço, parou. Mas aqui o do Jorge era só pra um lote. Não tem mais. Mas era num lote só, né? Eram umas praças, né? Não tem mais. E é o que acontece. Tipo, o cara mantém lá, daí ele vai, né? Selecionando o robô vai aumentando a média, o trem vai ficando melhor ali, o cara fala, viu, não vou dar foco aqui, porque... Aí ele compra mais um robô e... Aí projeto grande assim, você acha que encaixa bem, sei lá... Cara, no Brasil... 600 vacas, 800 vacas? No Brasil tem um projeto bem grande, né? É no Paraná, inclusive. E os grandes que a gente fala assim, que a gente tem lá são 9 robôs, 8 robôs, né? 6 robôs. O legal do robô
É que assim, a conta para grande, pro número de animais não é muito positiva, porque daí o cara coloca uma rotatória e, Sim. né, uma rotativa ali e pau na máquina, né? Ordenha 800 mil vacas, né? Com custo muito mais baixo do que colocar 10 robôs, suponhamos, para 600 vacas, né? Uhum. Mas o legal do robô é o crescimento modular, né? Que assim, você pode colocar 2, se espera, faz 4, aí você coloca mais 2, espera, faz 8, e cresce modular, né? Então, hoje, as fazendas em grande crescimento é uma característica que segura, né? Porque, por exemplo, de 600 para 1.000 vacas, às vezes o cara tem que trocar a ordenha, né? Não comporta sim. mais, né? Sim. E o robô tem essa flexibilidade. Sim. Então, no Paraná, existe essa tendência de projetos já maiores, né? Muito focado ali na região dos Campos Gerais, né? Entendi. Tem bastante fazenda com 8 robôs, né? Colocando e pensando em duplicar. Então, assim, é um negócio que tá plena expansão, né? Eu vi uma vez também um projeto para robô, mas aí com a outra filosofia, né? Para rotatória. Você já chegou, alguém dessas empresas que você tem relacionamento existe? Eu vi o só, como é que fala, o projeto, mas não vi rodando, né? Eu fiquei curioso com os braços, né? Sim. Só que aí eu acho que a ideia era uma rotatória, o cara tem que tocar as vacas, só que aí a ordenha, o processo de ordenhar, ele é automatizado. Existe isso já em operação? Está em desenvolvimento, né? A gente visitou nos Estados Unidos uma fazenda que já tinha para pré e pós-dip, robotizado. Ah, tá. Que assim, cara, pré e pós-dip robotizado... Já agiliza. Já agiliza, né? Mas você vai ter o braço robótico ali que faz a leitura dos dedos com laser ali, né? E tal. Pam. Então, assim, aquilo ali eu já falei, cara, os mexicanos daqui uns dias não tiram mais leite, porque né, para ter uma precisão tão grande de ler o teto e fazer um pós-dip, daqui a pouco é ler o teto e colocar uma ordenha, né? Sim. Só que daí a questão da alocação, né? Porque, assim, no carrossel ali, tem uma dificuldade de alocação para esse braço vir fazer a colocação, né? Entendi. Mas vai vir. Isso aí é certeza que vem. Não tem como escapar, né? Toda automação, ela é uma realidade, cara. Então, assim... Só o tempo de maturação ali, né? É só o trem funcionar, né? Nós vemos isso na nossa fábrica de ração. Então, assim, tudo que puder automatizar e fazer sem mão de obra é feito, né? O investimento é alto, mas ele faz ao longo do tempo dilui, pau na máquina e faz, né? Então, é uma tendência, né, cara? Isso é a realidade. E ver chegar na pecuária, assim, é até gratificante, né, cara? Que a gente... Eu, pelo menos, tirei leite na mão, tirei leite no fosso, né? E, assim, você vê hoje a qualidade de vida que a tecnologia dá para as famílias, assim, principalmente a nossa realidade, que é a agricultura familiar, é gratificante, você vê, assim, piazada nova ficando na propriedade, né? Tocando ali, feliz, assim, vivendo bem, cara. E até para atividade mesmo, né? Para manter a atividade, né? Porque... É porque se não for assim, não vai engajar essa turma, não, cara. A gente precisa ter essa modernização, né? Para engajar, para fixar isso no campo. Esse olhar de dados, né? Que é o cara saindo do operacional e indo mais para o estratégico, vendo mais números. Tem que ter essa educação essa visão, né? Mais dessa gerencial, pessoa né? aí, né? Sair do operacional e pro gerencial. Tático, estratégico. Isso aí. E isso acontece, né? E que nem eu falei pro William hoje comentando, o legal também é que isso abre aquele tempo ali, abre pro cara ver outras coisas que às vezes não cuidava. Né? Tipo, bezerra, sim, né? Próprio parte de qualidade de silagem, né? Mas bezerra, assim, é um negócio que... gado jovem é um negócio que... Cara, nessas propriedades era muito judiado, assim, e o cara coloca a ordem robotizada, ele começa a cuidar mais, sabe? E aí, com o tempo, isso vai refletir na própria produção dele, né? Sim. Porque elas vão vir melhor, mais bem cuidado, com maior ganho de peso e vão produzir mais, né? Então, isso é um negócio legal que está acontecendo. Eu sei que é um assunto em paralelo, mas toda empresa que vende robô, via de regra também tem um alimentador automático para bezerra. Isso existe lá ainda ou recuou? Como é que está esse mercado? Cara, tá bem, digamos assim, como é que eu vou falar, polêmico, né, esse assunto dos cow feeders, né, porque o pessoal às vezes colocou, é aquela coisa, cara, até é ruim falar, mas assim, o cara que ele é relaxado com
com o sistema convencional, ele vai ser relaxado no call feeder também, né? E a coisa não vai rodar. E lá a coisa é muito pior. Vai culpar o call feeder. E daí a culpa da máquina e não dele, né? Então, assim, call feeder não é pra todo mundo. Call feeder é pro cara que é caprichoso, que ele, né? É isso e vamos fazer certinho, vamos desinfectar, né? Porque realmente, parte de transmissão de doenças, ela é um pouco mais pesada, né? Mas é uma tendência grande, cara. Hoje bastante produtor, o produtor quando ele chega no terceiro robô, geralmente tá querendo pôr um call feeder. Entendi. Porque ele tá com, vamos pensar aí, 180 vacas, né? E 180 vacas aí bastante bezerrinho. Já é bastante terneiro, né? E viabiliza bastante a tecnologia. Então a gente tem hoje desses 20, eu acho que 4 ou 5 já tem call feeder. Que tem mais robô, né? Que tem maior número de bezerrinho. Mas eu, particularmente, gosto muito de tecnologia. Né? Bem cuidadinho, ele vai embora. Mas tem que cuidar o manejo, né? Outra coisa, cara, é querer ser com 3 dias e ir pro call feeder. Não funciona, né? Assim, os caras que estão indo bem, bezerrinho desce com 10 dias, 15 dias, já mais fortinha, né? Dividir em lote 1 e 2 é muito importante, porque daí você não coloca as grandes com as pequenas para não dar o pau ali, né? Então, é uma possibilidade da máquina. Mas quem tem e é caprichoso, vai super bem, cara. O step up, step down, se fazer ali, Sim. essa bicha chega... Cara, desmama sem dar um pio, assim, né? Comendo 3 kg de ração, que daí os caras estão indo 90 dias de aleitamento ali, com um step down ali, consumindo 2 litros no final, e consumo de ração de concentrado com 3 kg, 3,5 kg, né? A bicha é uma abóbora. Ela, 1 kg de ganho... Comendo silagem de milho também. Comendo silagem de milho. É uma coisa bem... A professora Carla, né? Até fez uma palestra com a gente essa semana lá ali no congresso, falou sobre isso. E dá pra fazer, né? Bem feitinho, né? Você não vai querer dar silagem deteriorada lá. Ou a silagem com 40 de amido, né? Não dá. Não vai, aí não vai. Mas as TMRzinhas que a gente fala, né? Principalmente no pós-desmama, estão indo super bem com silagem. E para finalizar, né, que o papo tá bom demais, a gente fica aqui. A parte de qualidade de lei no robô, Miles, melhorou, considerando que os processos aí são, vamos dizer assim, você tira a falha humana, né, de fazer um bom pré-dip, um bom pós-dip, e detectar talvez mais precoce os mastite. Com certeza, assim, tem muita polêmica a respeito, né, assim, vai subir minha CCS, né, e tal. Cara, todos os produtores melhoraram índice de CCS, né? Agora, o que pega mesmo é a detecção da mastite pela condutividade ali, né? Então, assim, você tem 2 coisas. Tem colar, estão detectando ali a vaca, por exemplo, uma mastite ambiental, que a vaca tem uma mudança de comportamento, né? Brusca, né? Febre e condutividade. E a padronização do pré e pós-dip, né? Então, assim, tudo isso tende a melhorar a qualidade do leite e reduzir CCS, né? E reduzir descarte por mastite, né? Assim, você vê cada quarta vaca ali, você ordenando individual, é um negócio bem legal, né? Pra quem gosta disso, né? Aquele 60-40 já não é 60-40, já veio que não é bem assim, né? Quarto dianteiro, traseiro, então... Aí tem uma com 3 dedos, que ela fala, rapaz, se ela tivesse o quarto... Nossa senhora, né? Ela compensa, né? E então... outra coisa é a colocação, né? Deus ordenha nessas vacas, que era um desafio, hoje em dia tá bem melhor. Mas, assim, melhorou. E eu acredito, assim, a principal questão aí é cama, cara. Então, assim, a cama, ela continua sendo um impacto grande em qualquer sistema, né? Então, assim, por isso que também é uma questão do compost barn, quando você perde a mão da umidade, ele é um desafio muito grande, né? Limpeza. Então, hoje a cama de serragem profunda, que a gente tá usando bastante lá, mistura serragem e cal, né? 40, 50 centímetros de profundidade. Os caras desenvolveram um manejo, ele tira o esterco, passa com cal ali, ou passa com um desinfetante. Propriedade com CCS abaixo de 150 e CBT 10 no máximo, assim, sabe? Então, qualidade de leite altíssimo, muito boa. E essa parte também de prolapso de esfíncter deve ter resolvido, né? Não, a regulagem do vácuo ali, ela é muito mais precisa, né? E as empresas trabalham muito nisso. Cara, tem até o tipo de ordenha, né? As empresas olham, né? Fluxo de leite conforme o tempo de ordenha. Cara, é um negócio muito legal.
Muito legal, né? Tempo de preparação do teto, da vaca, né? Ajustar o robô para isso, né? Então, assim, para quem gosta, é um mercado, é um trem que é bem interessante, né? Agora, você falou de qualidade de leite, a única coisa que a gente tem que cuidar um pouquinho é gordura, né? Índice de gordura, né? Porque tem um desafio maior em decorrência dessa questão de variação do pH ruminal. Né? Então, é uma coisa que a gente hoje toma um certo cuidado. E aí, de novo, forragem boa, fibra boa, né? Que resolve isso aí, né? Sim. Mas a tendência é da gordura ser um pouquinho mais baixa. Tendência, né? Aí os caras vão apertar você pra você... É interessante que, diferente daquele no robô, não tem superlotação de curral, senão o robô não roda. O cara também acaba obedecendo um pouco mais essa questão de número de câmbio, número de vaca, espaço de coxo, né? É isso aí. É que eu falo, compost barn é que nem coração de mãe, né? Sempre fica mais... E é engraçado que no robô, às vezes o cara pode até lotar o sistema, não quer pôr mais vaca, só que daí ele passa de 60, 65 ali, ele vai colocando vaca, mas o litro de leite pro robô fica o mesmo, porque daí cai a média, né? E aí o cara pega e seca 5 vacas, diminui a pressão, o leite lá em cima, né? Aí o cara fala, vou focar na eficiência aqui, né? Sim. Então, isso aí... Eficiência é a palavra, né, cara? Então, outra coisa que a gente tá olhando também é eficiência alimentar, né? Tentando ajustar nos ajustes das tabelas para a gente otimizar essa parte da eficiência, né? E uma coisa que me surgiu agora, que a gente tá meio assustado, assim, são com os picos de lactação. Né? A vaca antecipando muito o pico. Tem vaca com 20 dias dando 80 litros de leite, cara. É um trem absurdo. Então, pós-parto, a gente tá tendo que cuidar muito, né? Até estamos mexendo com um produto lá para colocar colina nos primeiros 21 dias, né? Produto 2 kg vacadia, para você adicionar por cima do robô para tentar... Vão surgindo os desafios, né? A vaca, cara, a vaca aumenta leite, assim, absurdo. E, Maio, se resfriar a vaca no robô, tem que ser só na pista, né? Na pista. Eles têm de colocar ventilador, aspersão lá, tudo que as gambiarra que tentaram não deu muito certo, não. Não muda muito do outro sistema, cara. É água, vento e tempo, né? Água, vento e tempo. E ajustar isso aí, né? A gente tem um desafio um pouco menor de estresse térmico em certas regiões. E bem lembrado, Salvati, o estresse térmico é uma coisa que inibe muito a movimentação de vaca, né? Então, é uma coisa que também pega mais no robô, né? As vacas ficam em pé na pista, por exemplo, né? E não circular. Baixa no ordenha, baixa visita, baixa a média. Sim. Então, deu pra perceber assim, tudo no robô acaba sendo mais... tudo que afete locomoção, bem-estar, tempo deitada, vai ser mais, digamos assim, impactado nesse sistema. Por isso que é um sistema que tem que ter mais, né? É mais melindrosão, né? Para trabalhar, né? Mas com cross ventilation ainda não tem nenhum no Brasil, robô e cross. Tem. Tem? Tem. Lá... Em Santa Catarina tem. Tem alguns projetos lá. E roda bem. Roda bem, mas no freestyle, né? Claro, Deus me livre. No Composto de bar já tentaram. No Composto já tentaram. Né? Rapaz, boa. Rapaz, já zerou o cronômetro ali, que bateu 100 minutos. Ali, ó. Não tem nem mais um pra rodar. A turma tá querendo jantar. Tá na hora já. Cara, mas show de bola o papo aí. Foi uma aula de robô. E eu tirei minhas dúvidas aí e aprendi muito. Te agradecer, né, cara, por você estar vindo aí e compartilhar esse conhecimento conosco, sempre muito solícito. Acho que geramos um material aqui de ponta, né, e vamos fazer mais coisa aí, se Deus quiser ir pra frente. O intuito é esse, é ajudar o cara que tá lá no campo, que ainda não tem essas informações e às vezes ele pega uma informação do Canadá e não é condizente com o que a gente está fazendo aqui, conforme você observou e comentou muito bem aqui. Então, fica aqui meu agradecimento. Fiquei muito feliz aí de você estar aqui com a gente hoje. E passo a palavra aí pro meu amigo William pra gente finalizar. Vamos lá, e hoje foi a estreia, né? O primeiro convidado que chamou de Tchutchola mesmo. Agora vai ser só... A galera vai querer saber. Eu só tava mais formal. Mas é isso aí. Maius, obrigado, cara. Bom demais, papo sensacional e muita informação boa, né? Pra gente
gerar aí para quem escuta, é técnico, é produtor, às vezes o cara tá naquela de colocar, então assim, acho que saiu muito conteúdo bacana para direcionar tanto quem tá ligado, fomentando técnica, produtor, e o produtor também que tá ali, que tá no radar dele, tô pensando em colocar, enfim, então assim, show de bola, sensacional, e obrigado aí por tá aqui com a gente e compartilhando as informações aí. E como é que é o sobrenome dele? Você falou que era um que ia acertar. Potchnik, né? Não, olha aí, Da onde que é isso aí? É russo? É que é russo não, polonês. é polonês, Polaco. Ele esqueceu de falar no início, que ele falou assim, eu vou falar lá o sobrenome dele, eu sou o único que sei falar. Isso é coisa da Milane, certeza. Não, pessoal, agradecer novamente vocês aí, né? A gente tá lá, igual eu falei, cara, a gente tem que ter humildade, muita humildade para aprender, e a gente é eterno aprendiz, então, assim, o que a gente fez lá na nossa realidade, buscou compilar esses dados até para ter referência para quem, né, tá com a gente lá no campo, e difundir, que é a parte que vocês fazem muito bem, né? Acho que agradecer também a parte da equipe nossa lá da Agrária, né? Principalmente o povo que ajudou aí, o Cláudio, o William, o Leandro e o Matheus, que ajudaram a gente a levantar os dados do benchmark, e também toda a equipe nossa lá, que no dia a dia nós peleamos com tentar resolver esses BO, esses robôs, e eu falo que se eu soubesse que era tão complicado, não tinha me atacado no começo, mas agora que nós já estamos com 2.000 vacas, a gente tem que cada vez mais debruçar e aprender, e acho que esse é o intuito. Agradecer. É bacana, e tem que arrumar um jeito de publicar. Cara, não é científico, né? Mas assim, o tanto de informação boa que gerou, e comparação de dados, né? É uma coisa que a gente precisa fazer, porque, que nem você falou, não adianta focar numa informação de fora, né? E que às vezes aqui não vai ser aplicada, né? Então, não, eu digo assim, nós já estamos bons o suficiente para nós desenvolver nossos próprios parâmetros, próprio conhecimento. E o próprio conhecimento. Com certeza. Precisamos mexer com isso aí. Show de bola. Então é isso, moçada. Obrigado aí. Valeu, pessoal. Segue a gente aí no YouTube, compartilha esse episódio aí com algum amigo aí que possa vir ter interesse. Um abraço aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Valeu. Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem.